E aí, galera, tudo bem? Hoje, um bate-papo de peso, 40% Enem. Então, tenho a alegria de apresentar a vocês dois amigos e professores com know-how lá em cima, competentíssimos e com uma carisma surreal. Camila e Anthony. Aê! Coloque aí palmas na edição. Ô, gente, só especificar aqui, que pra gente é uma honra, né? Estar aqui nesse espaço, agradecer o convite, dizer que falar sobre o que a gente ama é sempre uma alegria muito grande. E num papo descontraído, aí é que vai. Parabenizar pela iniciativa, lógico, principalmente nessa reta final, né? Que tem tanta gente na ansiedade já pelo que vai sair, pelas provas. Então, parabenizar pela iniciativa, Stefano, e toda a produção aí que tá por trás, né, Anthony? 500 mil pessoas aqui nos bastidores. O negócio aqui é sério. 500 mil pessoas e o meu escravo favorito não trouxe um salgadinho, uma torta, um Rapaz, chocolate. eu tava dizendo aqui, eu não admito isso. Olhe, chamar duas pessoas. Primeiro que ele já disse que era de peso. Chamou a gente, nem uma água botaram aqui. Olha que situação. O meu colocaram só um chorinho de café. Eu tava esperando um negócio aqui pra mastigar uma coisa. Mas eu sempre achei tão chique esse negócio de podcast, você toma um café, que eu vou ficar a programação todinha aqui rolando. Fala que é bom nada. Fingindo que tô num cappuccino, num cafezinho expresso. A besteira. E não tem nada. E aí, gente, olha só, por que um aulão de peso? Eita, por que um aulão? Ó, por que um bate-papo de peso? Mas quase um aulão, viu? Verdade. 3 pessoas aqui, química, redação. Ah, meu filho, é um aulão. Então, Camila, redação, né? 20% da prova do Enem. Isso. No caso, 1/5, 1.000 pontos. E Anthony, matemática, né? Além da maior TRI, 45 questões. E nesse bate-papo, a nossa preocupação hoje é munir os nossos alunos de informações que os ajudem nessa reta final a um amadurecimento e o que entender para essa revisão. Então, muito bom tê-los aqui. E aí, Camila, deixa eu começar com você, né? Vamos. Olha, só não dou pix, o resto eu tô aqui para entregar de dica. Vamos embora. Olha, Camila tem uma história muito longa, né, com linguagens e redação, Isso. mas além de ser a CEO ou dona do NUC, é uma Isso. professora que sempre teve uma trajetória com muito carisma, com muita competência. Fala um pouquinho pra gente. Bom, dos tantos louros, né, que a gente carrega, eu acho que a minha maior alegria é mesmo o número de notas máximas na redação, né? Já são 16 notas máximas na redação. Isso pra gente é uma alegria. Entre vestibulares de particulares e Enem. No Enem já somos 5. Então, pra gente é sempre uma alegria muito, muito grande compartilhar isso. É o que eu digo, né? O que fala sobre a árvore são os frutos. Então, a melhor maneira de falar sobre mim é falar sobre esses alunos que estão aí, né? Logrando já o curso que amam, e eu fico muito feliz por isso. E também falar que já são aí 15 anos de estrada, né? 15 anos. Comecei muito nova e nesses 15 anos já são 12 anos de descoberta prévia do tema. E não tem nada a ver com o pessoal fica falando é bola de cristal, não sei o quê, né? Tem ligação com o INEP, nem tenho dinheiro para isso. Não sou prima de ninguém lá dentro. Na verdade, é muito trabalho, né? A gente analisa o contexto, o cenário. A gente sabe que a prova tem que ser fechada ali em meados de junho, julho. Então, os fatos que acontecem até chegar ali é o que a gente estuda, pensando na possibilidade do tema. Então, eu espero que nesse nosso bate-papo a gente traga aqui não só dicas estruturais sobre a redação, a maneira que você pode se organizar para essa prova, mas também a própria questão do tema, né? Eu digo que o bom da gente descobrir antes, não é para o professor sair gritando na rede social, descobrir, eu gosto da zoada também, mas eu acho que o bom da gente descobrir o tema antes é dar a possibilidade do aluno escrever antes sobre aquele tema. É diferente uma pessoa pegar uma folha de redação e do nada assim ter que tirar do zero na hora de uma prova. Já outro que fez a prova antes, que fez a redação antes, chega lá e só praticamente copiar e colar, na certeza de que aquele tema já foi trabalhado e que teve uma escrita excelente, com pontuações excelentes nas 5 competências. Então, é o que eu digo, o bom da descoberta do tema não é nem pela gente, não é nem pelo marketing, é pela alegria de receber o aluno depois, o aluno dizendo, Camila, cheguei lá, só copiei e colei uma redação que eu já tinha feito. Então, tá aí. Agora o Anthony, né? Anthony
matemática, maior TRI, chegou a ultrapassar em alguns anos a nota 1000. Verdade. E no segundo dia... Até hoje eu não aceito isso, viu? E nesse caso, o que é que acontece? No segundo dia, no ponto de prova, é um dos professores que mais tem que atender aluno. Não só pela ansiedade, mas porque a prova do Enem ela é feita para que o aluno não consiga no segundo dia concluir essa prova pelo excesso de cálculos. E aí, Anthony? Comecei a dar aula com Anthony em 2006, 2007, né? Tempinho já, né? Ainda tinha cabelo. Você vê que já tá faltando um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Tá, não, é impressão, é impressão. Diga isso não. Mas Anthony começou a dar aula com menos de 18 anos, né? Passou na faculdade cedo, era um aluno extremamente bagunceiro, complicado e até hoje paga os seus pecados, né, professor? isso é mentira, viu? Sempre fui CDF, primeira cadeira. A sua cara não diz isso. Vou citar nomes de professores que podem refutar Né? essa afirmação sua. Estou viu? no mercado até hoje, né? Então estou bem mais velho que eu. Mas é verdade mesmo. A questão da matemática em si é a primeira descoberta, né? De como eu quis me tornar um professor. Eu sempre gostei de falar em público, sempre gostei de lidar com o público. Acho que a igreja fez isso, né? Quem teve uma criação dentro da igreja, então desde pequeno, eu com 8 anos já cantava para 200 pessoas, 300 pessoas. Lembro uma vez que quando eu entrei no grupo 7, primeira programação, acho que eu tinha 14, 15 anos, aí o dono, né, tio do Stefano, Gonçalo, ele disse, não se preocupe não, a gente vai cantar numa capelinha. Quando chega nessa capelinha, a capelinha é do IAN, uma escola interna na Bahia, que é maior que o Pontal. Quando eu olhei que entrei na capelinha, tinha 1.200 pessoas na capelinha. Tranquilo. Uma coisa simples. Então foi uma terapia de choque já daí, né? Então essa questão de lidar com o público, de falar em público, eu sempre gostei muito. Então desde pequeno eu já sabia que eu queria ser professor. Porém, eu sempre fui muito ruim em matemática. Eu aprendi a tabuada no 9º ano apanhando. Eu ainda lembro minha mãe lavando aqui uma toalhinha lá. 6 vezes 7, eu 32, ela pá na minha cara, uma coisa bem Rapaz, pedagógica. então ainda tem esperança, né? Tem esperança. A esperança, né? Educação no modo Paulo Freire. Como é? Pá, olha na cara da pessoa e continuava. Mas eu percebi, já no primeiro ano, mesmo loucão, sempre fui meio... Pode falar palavrão aqui? Pode, fica à Não, vontade. fala não. Minha Muito mãe vai não, né? assistir. Um beijo, mãe. São coisas que não combinam, né? É. Anthony, piada e palavrão, né? É. Ah, Eu era não. um pouquinho meu louquinho. É. Porém, eu lembro uma vez quando o Denison foi entregar uma prova de matemática, eu me senti primeiro na prova de história, né? O Sidney entregou, Anthony 10, aí, João 10, Raiza 10. Nossa, todo mundo 10, que porra é isso? Não vou me destacar nunca. Daqui a pouco entra o Denison, a sala toda 0. Eu digo, opa, se ninguém gosta disso, então É aí eu que preciso eu vir pra cá. Porque se ninguém tá gostando disso, se todo mundo tem dificuldade, então o mercado de trabalho vai ter uma brecha enorme nessa área. Então foi daí que eu comecei a dedicar os meus estudos à matemática. Lembro que eu passava a madrugada com o pé na bacia, com água e gelo para não dormir, lendo o livro do Dante. Comia o livro do Dante, Bom Giorno de Física, porque eu precisava fortalecer uma base que eu não tinha no fundamental. E quando a gente fala de Enem hoje, o que eu vejo, eu já tive vários alunos excelentes em matemática, mas quando eles chegam na prova do Enem, eles travam porque eles focam muito o estudo dele na parte complexa da prova. Logaritmo, análise combinatória, que são os conteúdos que têm a TRI mais alta, porém, se eles não fazem as questões de porcentagem, regra de 3, razão e proporção, isso vai acabar ferindo a TRI. E aí eles não vão conseguir ter um bom desempenho, a nota deles vai cair muito, né? Em 2019, tiveram alunos que acertaram 10 questões em matemática e ficaram com 371 pontos. E também alunos que acertaram 10 questões e fizeram 679. Veja, quase o dobro com apenas 10 acertos. Então não se trata só de acertar as questões difíceis. Antes de chegar nessas questões, eu preciso passar primeiro pelas questões de um nível mais básico. Né? E é isso que o aluno precisa entender. O Enem é uma prova muito peculiar. Não é uma prova de escola que eu vou fazer o primeiro, vou fazer o segundo. Se você for fazer em ordem, você vai se quebrar. Então, o primeiro comando da prova do Enem, das provas objetivas, é identificar o nível da questão. Porque aí é como se fosse um game, né? Eu vou passando por esses níveis e aí eu vou conseguir ter uma pontuação maior. E situação engraçada que eu tive um aluno uma vez numa determinada escola, esse aluno veio de Recife, e ele veio para cá, ele chegou em Maceió no 2º ano. E quando ele chegou, ele queria fazer medicina. Um aluno excelente, ganhou Olimpíadas de Matemática lá em Recife. E o pai dele conversou comigo, ele entrou na minha isolada e tal. O menino fechou a prova de matemática do Enem. Acertou as 45 questões, só que o menino não fez medicina. O menino fez matemática.
Inclusive, eu tô correndo do pai dele. O pai dele não pode me ver, não vou dizer o nome, porque se eu disser o nome, o pai pode vir aqui querer me espancar. Mas esse menino tá hoje na USP fazendo mestrado em geometria analítica. Então, assim, ele se encontrou na matemática e ele conseguiu fechar as 45 questões da prova. É possível. Agora, requer muita estratégia. Agora, interessante, né, essa observação que ele fez, porque eu já ouvi professores orientarem outra coisa, né? Já ouvi professores dizendo assim, não comece pelas questões mais difíceis, que isso vai tirar em relação aos seus concorrentes uma brecha muito grande na pontuação. Comece pelas questões mais difíceis, mas eu já vi aluno que, pelo fato de ficar tanto tempo ali nas questões difíceis, vai chegando no final da prova, vai percebendo que está sem tempo, e aí aquelas questões que eram mais fáceis, né, que poderiam facilitar no TRI, esse menino acaba tendo que chutar. Exato. Né? Eu já vi isso muito. Menino que sai da prova dizendo, Camila, gostou da prova? Gostei, mas tive que chutar muita coisa. E aí, são aqueles alunos que a gente, durante o curso todo, vai dizendo, rapaz, você tem tanto potencial, mas por falta de estratégia, né, acaba jogando em uma deficiência, né, no Enem. Felizmente. E é justamente isso, né? Porque você pega a questão do logaritmo no Enem, você pode ser o cavalo do cão em logaritmo. Mas aqui que você lê a questão, que você interpreta, que você equacione e você resolva, meu filho, você já tá comendo Chester. Jingle Bell, chegou Natal. Não, é loucura. Algo vai acontecer, justamente isso. Jeito. Você chega no final da prova, tem lá 20 questões ainda em branco. Aí você Tem que lasca o chutar. chuta. Minha. Nesse minha, você errou tudo. É Aí errou isso questão mesmo. de porcentagem, de razão e proporção, de regra de 3, equação do primeiro grau. Então a sua nota vai despencar. E olha que nos 2 últimos anos nem apareceu o logaritmo na prova. Né? E, Anthony, eu vou dizer uma coisa. Vocês dois, que correspondem a 40% da prova, me chamam a atenção para o seguinte. Camila tem um desafio. No primeiro dia do Enem, são 90 questões, mais uma redação. No Isso. segundo dia, 90 questões. A diferença de tempo de um para o outro é de 30 minutos. Então, Isso. tecnicamente, o aluno ele tem 30 minutos para produzir uma folha rascunho, para transcrever para a folha oficial e ainda gabaritar. Já no caso do Anthony, enfrenta um outro desafio. A prova do segundo dia foi feita para que ninguém conseguisse terminar a prova pelo Verdade. excesso de cálculos. Verdade. E como lidar com o aluno nessa situação? Eu geralmente oriento com relação ao primeiro dia. Eu digo o seguinte, aprenda a desenvolver uma leitura otimizada da prova de linguagens, porque, do contrário, você não vai conseguir ter um êxito devido na redação. Camila, como assim uma leitura otimizada da prova de linguagens? A gente sabe que o Enem tende a colocar textos imensos, né, ali, e muitos deles, de fato, contextualizam a questão. Outros estão ali apenas para trazer algum norte que nem, de fato, vai servir para o que ele está perguntando no enunciado. Então, eu sempre digo ao aluno o seguinte, a estratégia do primeiro dia é você ver as questões de linguagem que você consegue otimizar com relação aos textos. Então, dá uma olhadinha no enunciado. Pelo enunciado, já teve a capacidade de desenvolver uma percepção da resposta, já vai na resposta. Isso vai fazer com que você venha ganhar uma maior possibilidade de tempo para a redação, né? Outra coisa que eu sempre digo é o seguinte, comece garantindo o rascunho da redação. Garanta o rascunho da redação. Camila, eu começo pelo quê? Eu começo pelas questões de literatura? Começo pelas questões de língua portuguesa, de interpretação? Não. Comece pela redação. Faz o teu rascunho. Porque o rascunho já é a organização prévia dos 4 parágrafos que você vai entregar ali. Então, você já faz até as questões de uma maneira mais tranquila, ciente de que no final você só vai precisar passar a limpo. Essa estratégia é tão legal, mas tão legal, que às vezes eu não sou defensora do aluno fazer o rascunho e ir direto para a folha limpo. Não sou. Por quê, Camila? Porque às vezes o seu cérebro já está viciado com o que ele escreveu no rascunho. Isso acontece muito. Aí, quando eles vão passar para a folha limpo, eles acabam colocando erros que, pelo fato do cérebro já estar viciado com o que ele acabou de escrever, ele nem vê. E ainda tem o fator emocional, o aperreio, Total, a apreensão. Tem a questão dele querer ganhar muito tempo. Então, ele vai transcrever na íntegra. Pois é. E, às vezes, o que acontece? Quando transcreve na íntegra, engole palavra. Camila, não vi. Perdeu uma acentuação. Porque tá ali nos primeiros minutos da prova. Eu tô ainda tentando me habituar àquele contexto, àquele ambiente, né? Se eu não fiz muitos simulados presenciais, eu vou ter um tempo para me ambientalizar.
Então, aquela prova que tá valendo 1.000, eu já fiz de pronto o rascunho e a folha oficial, certamente eu vou perder. Principalmente por fatores como estética, erro de rasuras, muitos. Então, a dica que a gente geralmente dá é, faz o teu rascunho, fica com aquilo ali garantido, parte para algumas questões. Às vezes os alunos dizem, Camila, questão de quê? Vou primeiro para linguagens ou humanas? Eu sou do contra. Eu sempre digo, vá primeiro para humanas. Camila, humanas, mas por que humanas? Porque na prova de humanas, pode ser que na leitura da prova, você tenha ali a extração de uma ideia, até de algum fato histórico, que possa somar muito positivamente para a redação. Minha filha, se você não tem bola de cristal, você tem contato com além. É. Porque eu tava pensando nisso agora. Mas é Eu já ia verdade. perguntar isso, se tinha alguma coisa a ver, né? Se ler as questões de humanas, se podia clarear as ideias. Assim, não contribuir. existe um método só, né? Eu quero deixar isso bem claro, né? Até porque se existisse um método só, todo mundo que seria aprovado unicamente pelo mesmo método. Então, cada um tem que buscar o que lhe convém, o que funciona para você, para o que você estudou, mas o que eu acredito é nisso, tá? Camila, fiz o meu rascunho, vou para onde? Dá uma olhadinha lá na prova de humanas, principalmente aquela questão que ninguém valoriza, que traz ali uma vertente filosófica, sociológica, aquilo pode trazer um peso argumentativo para sua redação e somar muito positivamente. E aí, quando você vai passar a sua redação, você diz, ó, essa parte aqui eu ainda tenho como corrigir, agregando positivamente isso na minha redação e levando. Lembrando que no ano que caiu o tema sobre a persistência da violência contra a mulher, o Enem entregou um ouro muito grande. A prova de humanas trazia Simone de Beauvoir, filósofa, né? E aí, justamente no conceito de ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí, em um tema que questionava a condição da mulher na sociedade, certamente muita gente utilizou aquilo ali para trazer como um peso positivo no texto. Então, fica aí essa dica. Camila, eu fico muito feliz em ouvir você falar isso, porque você, ao mesmo tempo em que dá ênfase à sua matéria, você respeita a TRI. Então, eu já ouvi o contrário. Eu disse assim, ó, vai para linguagens. Eu disse, não. A linguagem, se você acerta de 28 a 33 ou de 25 a 35, a variação de ponto é pequena. Pois é. E é a menor TRI da prova. Então, quando você vai para humanas, você está respeitando a TRI. E as pessoas diziam assim, não, nos textos da contextualização do Enem, você vai conseguir tirar alguma coisa para incluir na redação. Eu disse, mas não é mais fácil na humanas? Com certeza. Porque as questões de filosofia e sociologia é segundo quem? E a partir daí você vai clareando e tendo até um referencial teórico, né? Que embase o seu texto naquele Até questão de história mesmo. Eu estava comentando que o tema do ano passado era um tema que falava sobre comunidades tradicionais, tá? E que mencionava povos indígenas e que a gente sabia que se a gente agregasse isso ao texto seria muito positivo. Geralmente, questões de história costumam dar aquela passada por história do Brasil. Então, se a gente criava uma visão em alguma questão, por exemplo, que fale sobre período colonial, sobre a desvalorização sofrida pelos indígenas no processo ali de apropriação enfrentado pelos próprios portugueses, ali a gente já tinha uma contextualização fenomenal para a redação. E olha que foi um tema que a galera tremeu nas bases, né? Camila, é para falar de quê? É só índio o tema? Não, não era só índio. Era comunidades, povos tradicionais. Se era comunidades, era para falar de quê? O texto de apoio falava até de pescadores artesanais, quebradeiras de coco. Então, era muita coisa. Então, esse tipo de tema, deixa o teu concorrente, vou até falar para a câmera agora, tá? Pegou um tema como esse, tá? Deixa o teu concorrente extrair as ideias do texto de apoio. Extrair ideia de texto de apoio é coisa de quem não tem estratégia. Eu sempre digo, você tem 2 caminhos mais viáveis. O primeiro, leve os seus repertórios, a sua estrutura ideológica pronta. Mas caso não consiga, vai dar uma olhadinha na prova de humanas. A prova de humanas, sociologia, vai trazer uma visão social. O tema é sempre social. Filosofia vai fazer uma análise sobre vida. Então, será que algum tema não pode ligar essa possibilidade da filosofia? E humanas vai nos trazer, principalmente na parte de história e geografia, vai nos trazer uma análise política, geográfica e histórica mesmo, pelo próprio teor da prova. Então, será que algum fato passado não pode contribuir para a minha redação? Fica aí a dica. Deixa lá o texto de apoio para os fracos. E Camila é conhecida exclusivamente por abrir o Instagram, né, na noite que antecede a prova e gravar uma live.
E nessa live, aí vem a bola de cristal, né? Este ano eu não vou fazer isso, não. Tava deixando de ganhar dinheiro, dá não. Brincando, gente. A gente gosta de ajudar mesmo, né? Este ano a gente vai fazer o aulão de véspera. É tradicional. Eu sempre faço esse aulão, é na noite anterior. O pessoal critica muito, né? Tem gente que diz, não, mas deixa o aluno dormir antes da prova, pelo amor de Deus. Eu entendo. Mas eu também entendo que não é um bojo que todo mundo tem o mesmo comportamento. Por que eu digo isso? Eu, Camila, eu me sinto muito mais segura quando antes da prova eu tô ali relaxada, tendo contato com aquilo que pode me ajudar na prova, do que necessariamente deitar, fazer uma higiene do sono. Isso aí fica pra minha irmã. Deitar, comer uma maçã, tomar um chá verde, fazer uma higiene do sono e por aí vai. É o que eu digo. Tem gente que vai relaxar pra prova dormindo às 8 da noite, né? Sem comer a feijoada pesada, o chocolate. Não, mas eu defendo isso. Tem gente que é assim. Já outros, se não estiverem entretidos com alguma coisa, ficam ali de, meu irmão, velho, a prova já é amanhã. E às vezes são consumidos pelo próprio pensamento. Então, a dica que eu dou é a seguinte. Se você é o tipo de pessoa que fica consumido pelo seu pensamento, né, antes da prova e de, meu irmão, preciso me ocupar com alguma coisa, é melhor que você esteja ali vendo uma professora revisando temas, né? Eu sempre digo que a gente sabe o que traz tranquilidade. O Medina traz tranquilidade, ele tá numa crista de uma onda daquela. 7 metros. Pra mim não dá, meu filho. 7 metros, mas pra mim não dá. A perna faz logo aqui. A minha tranquilidade é o quê? Comendo e beijando meu negão e fazendo a prova, né? Discutindo temas e... Então, é o que eu digo, assim, se o aluno se identifica, geralmente na véspera eu faço isso. E na manhã seguinte, enquanto o pessoal tá indo pra prova, aí sim, aí eu abro uma live e fico dizendo, joga aí o tema que você gostaria. Eles vão jogando e eu vou trazendo repertórios e ideias que podem ajudar. Se é que é possível, né? Porque o que é que eu imagino? A ansiedade é uma emoção normal, é um sentimento normal que todo ser humano tem. Você estuda ali 10 meses, ou às vezes você está 1, 2, 3 anos de tentativa. Na noite que antecede a prova, eu acho que está todo mundo pilhado. E no outro dia, muito mais pilhado ainda. Poxa, com certeza. Porque é um investimento de muita renúncia, é um investimento de muita dedicação, de muitas horas de sentado na cadeira, estudando anonimamente, né? Porque acho que a grande produção do aluno ninguém está vendo. Ele em casa, lendo, montando resumo, fazendo questões. E aí o Anthony falou algo que eu acho muito importante também. O Anthony falou que você tem que sair pulando. Você não pode responder. E quando você vai no site do INEP, aí lá ele recomenda. Ele diz assim, ó, pessoas que respondem a prova 1, 2, 3, 4 em sequência são pessoas que vão ferir a TRI. E o score, né? Porque a gente no PSS se destacava por responder as questões mais difíceis. No Enem, não. Não tem como. Não são as mais difíceis. É a maior quantidade possível, respeitando o tipo de questão. Então, eu costumo dizer que na hora que você vai fazer a prova do Enem, você tem que ler a prova no mínimo 3 vezes. E a Camila falou assim, aquela questão que no olho você responde, eu chamo de questão fácil. Então, quando você for fazer a leitura da prova, você tem que começar por elas. Olhei, sei que eu respondo, eu já vou lá e respondo. Na segunda leitura, são as médias. Eu sei responder, mas eu também sei que vai levar um tempo. Então, esse tipo de questão é para a segunda leitura. Na terceira leitura, lascou. E a terceira leitura são as questões mais difíceis. E dependendo do curso, você nem precisa responder todas, ou nem chegar lá, porque ele não quer que você seja perito em análise combinatória, ou em trigonometria, ou em logaritmo, a não ser que você chegue respeitando a própria TRI da prova. E aí, como gerir esse momento? Você disse que você prefere comer, dar uns beijinhos, né? Curtir o momento. E você? E você, Anthony, pré-prova, imagine. Ficar lendo, escutando Beethoven. Minha mãe vai assistir também, não pode. Esse vai virar a madrugada fazendo loucuras. Joga vôlei. Mas eu tô aqui pra lhe defender. Joga vôlei, pessoal. Evangelizá-lo, né? Evangelizar. Vou levar pra igreja o negócio de cantar. Vamos lá. Você passar a noite na vigília, né? Orando. Não. Faz o quê? Não, eu fico ali de jejum pelo menino. E detalhe, no PSS a gente precisava responder as questões mais difíceis para ter mais pontos.
Isso. No Enem, se você comete o erro de não ser perito nas fáceis e nas médias, a TRI vai cair e sua Ai. nota vai ficar baixa. Verdade. Em relação, complementando o que a Camila falou em relação à leitura, né, otimizar essa leitura, tem uma questão do Enem que ele começa falando sobre o salto triplo. Eu, quando começo a ler, ele está dando instrução de como um atleta deve fazer o salto triplo. O cara olha para que porra eu quero saber de salto triplo? Eu não vou para as Olimpíadas. Eu tô manco, eu sou para a Olimpíada. Então, a Olimpíada eu não vou mais. O cara não precisa ler aquilo. Então, se você for ler todo o texto, eu geralmente, o que, é que eu faço nas questões de matemática? Eu começo pelo texto final. Se aquele texto final não me der embasamento para responder a prova, eu volto para o início. Porque muitas das questões de matemática, você nem precisa ler o início do texto. O cara começa lá, o salto triplo, a modalidade, que você salta no pé, faz um ângulo tal, agacha, salta de novo. Daqui a pouco ele diz, a meta do cara é tal, diminuiu tanto o salto. Foi o que eu fiz aqui, perdi tanto tempo lendo aquilo, não me serviu para nada. Né? E em relação a essa questão de não ferir o TRI, tem questões de matemática que são muito fáceis. Eu tenho vários alunos que eles chegam na isolada achando que a prova do Enem são 45 questões de logaritmo. Que quando eu mostro a eles uma questão, aí eles, professor, essa questão foi de onde? Do Enem. Ele, do Enem, do Enem. Tem questões que você olha a questão e diz, meu Deus, isso é muito ridículo, não é possível que dá certo. Porque são muito fáceis. E você vai encontrando na média de umas 10 a 11 questões nesse nível da prova. Né? Então, se você não respeita isso, se você não começa a responder as questões respeitando os níveis das questões, você vai ferir o TRI, você não vai ter tempo de responder, porque humanamente é impossível, realmente. Né? Você fazer 90 questões de física, química, biologia e matemática é impossível. Com excesso de cálculos, né? E no primeiro dia, com excesso de textos. E até 2021, Camila, a prova do Enem, as questões mais fáceis eram aquelas que tinham figuras ou textos curtos. Em 2022, isso mudou. Totalmente. Então, as questões mais longas, com mais textos, estavam mais difíceis. Então, o aluno ele veio 17, 18, 19, 20, 21 com um estilo de prova, 2022 mudou. Então, no primeiro dia, você não consegue responder porque tem muitos textos e a redação. No segundo dia, você não consegue responder pelo excesso de cálculos. Rapaz, até a redação mudou também. O tema em si, né? Eu vivo brincando dizendo que foi muito bom para quem teve a experiência de viver os temas do Enem até 2018. Passou de 2018, a gente começou a ter configurações, debates muito diferentes. Por que eu digo isso? A gente sempre dizia que os temas do Enem eram montados em 3 etapas, né? Era a palavra secundária, que geralmente era a palavra como desafio, caminho, obstáculo. Primeiro, era feito de uma palavra secundária, depois um problema central e, por último, sempre tinha no Brasil. Então, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eram construções assim que eram bem a questão da propaganda infantil no Brasil. Era uma formação temática bem amarradinha. E aí o tempo vai passando e eles vão começando a desbravar outras estruturas temáticas, né? Eu acredito que a gente vive brincando dizendo que o presidente nunca vai escolher o tema. O presidente não escolhe o tema, né? Não tem esse negócio de sentar com o presidente e Lula, o que é que você acha? Bolsonaro, o que é que você acha? Né? O presidente Antony, o que é que você acha? Isso não existe, tá? Mas a estrutura governamental influencia, sim, no padrão temático. Influencia. Eu estava brincando dizendo que nos anos que a gente teve os governos de esquerda, a gente teve mais temas relacionados a minorias, assistência social, eram temas mais nesse sentido. E aí entra um governo de direita, a gente tem mais temas relacionados a acesso a direito básico, então a questão do documento, registro civil, né? Então, a gente tem mais nesse segmento aí. A gente tem agora o retorno de um governo que foi marcado por temáticas nesse sentido e que não só isso, assim, eram temáticas que também baseavam minorias, leis que eram criadas. Então, se a gente começa a visualizar dessa maneira, a gente começa a perceber algumas minorias que são muito relevantes a caírem. Então, independente, gente, se a configuração do tema mudou ou não, sempre tem alguns indícios que nos mostram um caminho mais viável para estudar. Eu vou polemizar agora, né? Tem professor de redação que diz, escreva sobre tudo.
Rapaz, eu sou da seguinte linha. Eu vou até tomar o café que não tem mais, viu? Tome. Não, escreva sobre tudo. Rapaz, eu diria isso se o menino tivesse 20 anos para estudar para a prova. Aí eu diria, escreva sobre tudo. Né? Eu sei que isso é uma linha de raciocínio polêmica, né? Porque a ideia que a gente tem é de que escreva sobre tudo que você vai ficar mais preparado. Não, eu não acho. Primeiro, eu acho que se você escrever sobre tudo, você vai estar gerando aberturas de lacunas de atualidades. Tá? Primeiro que se você escrever sobre tudo, você vai escrever até sobre tema que não vai cair. Tá? Sobre tema que, inclusive, já caiu. Então, por que eu vou escrever sobre tudo? Minha escrita, ela precisa ser baseada, primeiro, historiografia de temas. Tá? Eu vou olhar os temas, entendendo que os temas mais recentes, eu não vou apostar nesses eixos. Mas deixa eu já colocar você numa saia justa. Você Bora. entrou numa temática aí que eu acho interessantíssima e que há 2 episódios atrás eu trouxe para discussão. Oi. Até 2018, assistencialista, minoria. 2019 a 2022, muda-se o tema. Verdade. Estamos com governo de esquerda. Volta a minoria ou não? Volta a minoria ou não? Possibilidade que sim. Possibilidade que sim. Uma minoria, inclusive, que eu acho muito possível, né, é a questão das pessoas com deficiência, e gostaria de salientar aqui a comunidade autista. Tá? Não só pelo fato de integrar uma minoria, mas atualmente no Brasil são 2 milhões, no mundo são 70 milhões. É muita gente. Outra questão, a gente teve leis recentes, né, que nos apontam ao seguinte: como é que eu tenho uma lei que é criada, mas eu não tenho esse tema sendo discutido de fato? Então, eu tenho a Lei Berenice, que é uma lei que favorece a comunidade autista. Eu tenho a Lei Romeu Mion, o filho do Marcos Mion. Tá? Então, quando a gente começa a somar os pontos, a gente começa a perceber grupos que são muito possíveis. Camila, mulher, cai mulher? Pode cair de novo, já faz muito tempo que caiu. Mas se cair mulher, cai em qual sentido? Eu vou escrever de novo sobre violência? Assédio? Não vou. Eu tive uma Copa agora. Tá? A primeira Copa, depois de anos, que teve a primeira visibilidade da grande mídia. Então, será que não poderia ele trazer um tema sobre mulher, mas discutindo sobre o papel, a visibilidade dessa mulher no esporte? Tá? A Marta trazendo discussões tão relevantes sobre a mulher no esporte. Então, assim, Camila, você acredita no retorno de temas sobre minorias? Acredito. E eu ainda brinco dizendo o seguinte, gente: se não cair num governo de esquerda um tema sobre a comunidade LGBTQIAPN+, não vai cair em outro tipo de governo. Então, Camila, mas eu não gosto desse tipo de tema, meu amor. Tem muita coisa que eu não gosto. Eu não gosto de não ter dinheiro. Eu não gosto. Eu não gosto de não ter dinheiro, mas nem por isso. Pix, né? Vai fazer o Pix ou não pro Kleber comprar os docinhos da gente? Vou fazer. Né? Traga um salgadinho também, negão. Ele fica ali sorrindo e nada. Os gordinhos vão falando e vai salivando, né? né? E tome nada de vinho. Saliva, não vê um olha, o ainda Antony tá pensando aqui. em vinho e queijos caros, né? Não é Fica no isso. vento. Um pega desse que morou um tempo desse ali na ponta do Brajal, tá querendo um vinho assim. Nascido e criado Se for descalço, um vinho, traga daquele. Não vou dizer o nome, não, que é pra Ei, não. detalhe, ele chegou a dizer na sala de aula que ele nasceu e foi criado correndo descalço nas ruas de Zurique. Eita, foi não. Professor que não mente não é professor. A sua pele não diz isso. Uma pele sofrida que veio do sertão, né, menina? Fala em mentiras de professor. Eu lembro que eu trabalhei com um professor que ele mentia tanto nesse mundo. Olha, será que é o mesmo? A gente troca a figurinha. Olha o processo. Oi. Nada não. Olha, responsabilidades deles, viu? Não, mentira. Chamou pro Mas, podcast e se lascou. É seu, que pode É de você, todo o processo. mundo. Menino, mas ele mentia tanto nesse mundo que teve uma vez que ele disse que estava com a esposa almoçando num restaurante lá na praia de Copacabana. E de repente entra uma pessoa e um monte de segurança atrás. Já e começou tal. mentindo aí. Professor em Copacabana, não tem condição, não. E o que era melhor, quando ele estava viajando, que ele postava foto no local, era sempre as fotos do Google. Nunca tinha ele na imagem, só tinha paisagem. E se você colocasse o nome do local no Google, aparecia lá a paisagem. Aí você já pegava daí. Aí ele disse que uma vez lá naquele almoço romântico com a esposa e tal, de repente entra quem? Luciano Huck. E o restaurante estava lotado. E não tinha, juro por Deus, que eu vou contar essa história em sala.
E você dando ouvido a uma porcaria dessa. E eu ouvindo, viu? E não tinha mais Deus. vaga lá pra almoçar, não tinha mesa nenhuma. E o Luciano Huck pediu pra sentar com eles. E ele disse o que pro cara? Não, o jantar aqui é a 2, é romântico. Meu Deus do céu. Se fosse comigo, eu dizia, senta aqui no meu colo. Entendesse? Senta aqui pra gente fazer um Luciano caldeirão. Huck, eu acho até melhor você me levar pra sua residência. Quer não? Me adote. Mas para o professor que teve a capacidade, num aulão, de dizer assim, é mais fácil um cachorro vira-lata entrar aqui com uma cerveja, trazendo uma cerveja na mão, do que você aprender o que eu estou ensinando, qual a importância da matemática básica no Enem, Anthony? Ah, bicho. A Não cara foi bem dele, nesse né? contexto, né? Vamos contextualizar? Ai, meu Deus. Vamos colocar uma ordem cronológica. Responde o que ele perguntou, Simanque. Primeiro, vamos colocar uma ordem cronológica nos fatos, né? Ajusta essa história porque eu presenciei, viu? Mais fácil um foi, cachorro né? entrar servindo uma escola. Deu Do que questão alguém da- acertar uma questão Na dessa. época, estava em alta escova. Não tem nem Heineken, nem Budweiser ainda. Fique bem claro isso. Mas lembra da história que eu te contei da questão do ITA? Chego eu para dar aula numa sala, neste momento, em que o Stefano citou, e o menino disse, professor, responda essa questão aqui. Quando eu olhei a questão, era uma questão do ITA, de análise combinatória. Menino, eu comecei a sentir um aperto lá embaixo, o negócio fazia assim, assim. Porque quando eu comecei a ler a questão, eu vi, Camila, eu senti o gosto de sangue vindo da boca. E eu fazia chupando e sentindo a suculência da questão. Eu digo, pô, me lasquei. Eu vou errar aqui, então. Logo. Comecei a fazer a questão. Eu jogava logo o Olha. desmaio. Eu tenho uma história sobre desmaio. Jogava desmaio. Eu tenho uma história que eu me Oxi. lembro. viu? Tô passando mal. Meu filho, eu até faria se eu não tivesse Não passando comi tão hoje, mal. né? Pressão Não, baixa glicose mal. baixou. Oxi, Eu tenho uma pressão história- baixa Eu mal. tenho uma história sobre desmaio pra contar, daqui a pouco eu conto. Eu comecei a responder a questão e fazia. E a questão não acabava. E quanto mais eu fazia, mais aparecia. E comecei a suar. Quando eu acabei de fazer a questão todinha, o quadro cheio, o menino disse, não entendi nada. Eu digo, não. Como é? Eu disse, como é, infeliz? Deixou eu terminar o quadro todinho pra dizer que não entendeu nada. Eu digo, vai ficar sem entender. Um cachorro entra aqui, me serve a cerveja e você não entende a questão. Mas é porque a questão é de outro mundo. Aqui não existe, não. Eu dizia logo, olha, aprenda logo. O menino chegou pra você. O professor responde aqui, você é de onde? Ita. Você vai fazer o Ita? Ou não? Então traga outra. Pronto. Mas isso é Essa tática esse boa. gosta de um truque, porque quando não conseguia dar os agudos, fingia que chorava na igreja, Ah, emocionado com a letra do era. hino, né? Lembro-me de uma vez, eu levita. Levita. Haja santidade nesse homem, viu? Camila, Ai, meu Deus. 60 aulas por semana, não tem prega vocal que aguente. Aí Eu daqui tava a pouco, vendo você lamentando esses dias nas você viu, minha filha, a stories. situação. Ele dizendo um monte de gente perguntando por que eu não canto mais, olha. Ninguém perguntando nada. Ninguém. Ou senão ele pede pra filha dele colocar Igual blogueiro. nas enquetes É, as perguntas. Igual blogueiro que fica mandando. Aí Rapaz, ele- eu vou entregar aqui a situação. viu? Tem tanta gente perguntando, ninguém. O povo perguntando por que eu não tô cantando mais. Ele vai deixar eu mostrar a vocês, então me cantar. Deu saudade da igreja, né? Deu. Era um domingo, aí ele... Não, mas essa situação foi resenha, porque a irmã disse, canta no meu batismo? Eu disse, canto. Quando chegou no dia do batismo, a irmã trocou a música. Eu tinha ido preparado para cantar uma música do Natson Portugal. A irmã chegou lá, que pediu Leonardo Gonçalves. Quando eu olhei a música, eu digo, irmã, pelo amor de Cristo, ela vá, pelo amor de Deus. Eu digo, tá, vou usar outra tática, né? É. Quando chegou na hora do agudo, eu comecei a chorar e a lágrima escorria. Aí daqui a pouco, quando acabou o culto, o irmão viu, que coisa linda, me comoveu abraçando. Aí vem alguém que conhece o macete. Enquanto eu abraçava as irmãs chorando comovido e o Pentecoste descendo. Aí ele toca nas costas e falei, eu sei que era truque, é desafinado. Né? Não precisava entregar dessa forma. Né? Ai, meu Deus do Todo céu. mexante tem que ter todo... O que vale é a zoada, né? Exatamente. A questão do desmaio de contar essa história foi engraçada. Não vou dizer o nome da escola, né? Porque Minha nossa. não pode. Você não diga. Lembro-me que Champions League... Eu vou fazer igual ele. Se cotar é problema dele, viu? O processo é com ele, viu? É, mas a escola eu vou dizer não. Jogue no CPF dele. Qualquer coisa me procura no NUC. Deus me livre. Pessoal, é brincadeira. Ele entrou, mas não sabe nem se fica. Tô devendo até cantina já, né, menino? Champions League,
Barcelona e PSG. Já foi demitido. Já fui demitido, né? Isso não. Já tá dizendo que me procure no Nuke. Demitido ao vivo, ó. Quer dizer, gravado, né? Chegando até a agiota lá, velho. Misericórdia. Essa semana Isso é chegou mentira, viu, meu? não. Essa semana chegou um agiota lá dizendo, cadê Antônio aqui? O pessoal, Antônio, professor. A minha mãe vai acreditar. Ele disse Ele disse que o agiota cobrando uma coxa de Chanil, velho, que você comprou. Misericórdia. Não prestanista. Repara que situação. Paga a coxa de Chanil. Ainda bem que eu não cobro juros, viu? Porque o que tem de etiqueta aí nesses órgãos pertence a Stefano. Repare. Que os débitos que ele tem comigo... Ele me chama de SS Bank, Stefano Souza Banco. Eu ligo e digo... Aí, quando as porras dele atendem, eu teclo 2. Passo pra atendente. Aí atendo o irmão dele, o Kleber. Pronto. Aí já- Empréstimo de R$1.000, tecle 1. Depois você passa o número dele aí pra gerar. Aí virou escravo. Tá dando aula agora segunda, terça, quarta, quinta e sexta pra poder honrar os E débitos. parece que eu botei a 5ª geração nisso, viu? Minha filha vai ser Meu professora, a minha Deus. neta também. E a gente E vai só pra pagar só isso pagando aí. o débito. né? Gramado, bailando, o povo esperando os stories dele e eu suando pra ele enricar lá. Mas foi close. Você depois foi vai, close, foi viu? close, né? Foi baile, foi close, viu? Dinheiro não, mas close. Até hoje eu sonho. Renata. Quando eu lembro daquela neve, mentira, aquela neve não. Mas quando eu lembro que eu ficava assim, vendo a fumaça sair da boca. No Slowland, Pobre né? acostumado, com 35 graus Celsius na cabeça aqui. Não é não. E o pivete dizendo, não tô entendendo não, quero ir embora. E você aqui suando na Chegar sala. no lugar daquele só chocolate, não sei o quê. E E ainda outra, comprei um fingiu ter apartamento, calor, viu? viu? Fingiu ter calor. E Foi. comprei um Em- apartamento, uma cobertura no hotel 5 estrelas, Foi tailandês. verdade. isso é mentira. Ele reatou com a esposa, que são divorciados. Que foi também pra viagem de E- frente com o ex. Foi. Pra uma de frente- Ficou no quarto. Ele, a ex e a filha. Não, mentira. E ainda teve mais. Isso é mentira. E ainda teve um amigo que ele transformou em filho na hora de comprar o apartamento. Luiz Armando, professor o de Luiz química. Armando de Química. Foi toda uma história mirabolante. Cruzou as Compramos. perninhas e disse assim, se eu vender meu apartamento de Ibiza, aí eu achando que era Ibiza, Espanha, né? Mas era não, era do edifício aqui, que era alugado. Eu consigo comprar esse, ó. Eu tava com uma cara tão de rico. Foi não. Que o cara não foi nem nele que era o rico, foi em mim. Olha, rico não, E eu trabalhador. aqui, ó, cruzei Muito bem, olha, papo de quem não tem. sim. Trabalhador. Mas foi, ele e a ex-esposa começaram a fazer cálculos para Demos comprar um a apartamento. entrada, aí estoura champanhe, tem brinde, tem tudo, choro, comoção, ranger de dentes, tudo. Meu Deus, isso devendo até a pizzaria aqui. Vai fazendo zoada. E ainda entrou no grupo, pagou R$300, conseguiu 4 almoços de graça pra gente e 8 chocolates. Meu Deus, que Tudo isso negócio. com uma simples lábia. Olha, deixa eu lhe dizer, amanhã passa no Nuke, deixa a azulzinha. Agora não escapa, né? Assim que a gente fez a primeira curva na esquina de Gramado, o homem disse, são do Nordeste, né? Aí ele disse, nem aqui eu consigo me esconder. E olha que eu tava com sotaque já. viu? Achando que era o praxanista. Eu tava com sotaque já. Eu tava falando gaúcho. Eita. Era tchê. O tempo todo. Tudo era gente. Mas quando vê esse roxo aqui, meu filho, do sol, da labuta. A cabeça achatada, né? Mas comprou o apartamento. Estouraram um champanhe caríssimo. Peguei minha esposa e vamos sair correndo. Por Porque mais se a que polícia depois teve aparecer... que devolver ao banco o Pô, apartamento, Não mas... chegou nem a Paguei usufruir. a primeira parcela. Só foi a entrada mesmo, paguei um almoço. Até hoje me ligam de Gramado. Já mudei de número 3 vezes, eles descobrem. Se alguém de Gramado assistir isso, para de ligar, pelo amor de Deus. Eu não vou mais não pra aí não. Se eu for, tá minha foto na entrada da cidade, eu devo o apartamento. Procura. Procura. Não existe não, viu? É uma Oi. luta, viu? A vida do crente. E o Luiz Aquela Armando de lutosa. babá, viu? Com os meus 2 filhos e a filha dele lá no Snowland brincando. E ele dando truques e mais truques, cruzando a perninha, ele e a ex-esposa, fingindo que era um casal ativo. Apartamento. Apartamento mesmo, né? Apartamento. Virou francês Oi. também agora. Apartamento. Apartamento. Masturbation dom. Tomou. Masturbation dom. Única vez na vida Olha. que tomou Xandão, viu? Dando truque. E balançando e Oh, cheirando, e o que era pra pessoal ver se era batendo de palma, qualidade. vendeu. E eu doido correndo, olha. Vai que vai pede. assistir, você vai dizer o quê? Meu Deus, é crime. Deu calote, tem Gramado. Eu chego, eu tô com dor aqui, padre. Mas, Anthony, vamos lá. Matemática básica. O que é que eu preciso ter cuidado na prova do Enem? O que é que realmente cai de matemática básica?
Eu abri ontem uma caixa de perguntas no Instagram e uma das perguntas que fizeram, e dessa vez foi verdade, não foi minha filha, um aluno perguntou. Foi a filha dele não, pessoal, foi um perfil fake que ele fez. Não, ele ligou pra mim e disse, Stefano, tá aqui as perguntas, quando eu jogar a enquete, tu vai fazendo e eu vou fingindo que não foi você. Então Não, mas tiveram 8 do Stefano. Da próxima vez, conte comigo também. Vou pedir pra todo mundo, mas é uma tática bem utilizada, né? Você bota lá a enquete e você mesmo pergunta, né? E você sai. Eu já fiz isso muito na época de carência. Eu dizia, se tem algo que lhe marcou, eu mesmo dizia, aquele beijo que você me deu, que história. Que história, sem vergonha. Aquele beijo que você... Aí eu postava aquilo, os contadinhos, quem foi que beijou quem? Todo um migué por trás, né? Toda uma situação. Mas pra quem reatou um casamento para comprar um Um apartamento... apartamento, eu não duvido mais Mas eu de não sou nas nada. minhas custas, na minha lábia. Mas, voltando ao assunto da matemática no Enem, eu postei hoje o top 5, né? Os 5 conteúdos que mais caem de matemática na prova do Enem. E em primeiro lugar está razão e proporção. Quando a gente pensa em razão e proporção, muitas vezes a gente só associa isso à regra de 3. A regra de 3 é quando eu tenho uma quarta proporcional, né? Traduzindo isso para o português, né? Tendo matematiquês, eu tenho 2 frações iguais, eu tenho 2 razões iguais. E aí eu tenho uma variável lá no meio, que a gente chama de quarta proporcional. Porém, razão e proporção não é só isso. Você pega um mapa na geografia e lá no cantinho do mapa tem lá um númerozinho pequenininho, lá 1 para cada 100.000. Aquilo ele está dizendo que a cada 1 centímetro do mapa existem 100 centímetros na distância real. Sim. Então aquilo é uma razão. É uma razão especial que é muito cobrada no Enem, que são as escalas. Né? Velocidade média, que é a variação do espaço sobre a variação do tempo, também é uma razão que é muito cobrada. Então 20% da prova de matemática está voltado para esse tema de razão e proporção. Nós temos também uma presença muito grande de questões de porcentagem, geometria plana e geometria espacial. Esses são os temas que mais aparecem. Geometria espacial gera muita dificuldade do aluno, e aí já está no nível médio da prova. Primeiro vamos tentar conceituar o que seria a geometria plana e a geometria espacial. A geometria plana é tudo que está contido em um plano. Então quando eu penso, por exemplo, em um triângulo, em um quadrilátero, isso é uma geometria plana, né? São figuras bidimensionais. Quando eu penso, por exemplo, esqueça aqui essa abazinha da xícara, vamos pensar só no corpo dela, quando eu vejo esse formato cilíndrico, isso aqui tem comprimento, largura e altura. Então isso aqui é tridimensional. Isso aqui não cabe no plano, né? Ele não está contido no plano, ele está contido no espaço. Então isso aqui é geometria espacial. Mas para que eu consiga entender a área da superfície, o volume de um cilindro, eu preciso antes estudar a área da circunferência, a área do setor circular, de uma região circular. Então, para que eu tenha embasamento para construir a resolução das questões de geometria espacial, eu preciso ter uma geometria plana muito fortalecida, porque senão eu vou me embaralhar todo nessas questões de espacial. Então, eu não tenho que ter muita atenção em equações, as questões de equações de primeiro grau. Vocês já viram as questões de equação do Enem? Meu irmão, você lê a questão todinha. Parece que está falando a língua dos anjos, você não entende nada. Para mim, ler um negócio. Eu leio a questão da equação, eu só me vejo lá baraçuba, canta lá raia. Não entendo nada. Mas é porque ali é um mistério, parece que só quem entende foi quem fez a prova. Não é um negócio tão complicado que você tem que ler a questão 2, 3, 4, 5 vezes para você montar a equação. Aí o cara diz, a equação do primeiro grau, você resolver. Massa, resolveu, você sabe. Mas o que o Enem está preocupado é se você consegue contextualizar aquilo, se você consegue interpretar aquilo, aquela situação. Né? Eu costumo dizer que as questões de matemática do Enem, elas exigem uma habilidade muito maior de interpretação textual do que de matemática. Você pega uma questão da Mackenzie, do ITA, uma questão da Unicamp, são questões com comando direto. Calcule isso, determine isso. Mas quando você começa a responder, você enche 3 quadros. Você pega a questão do Enem, a resolução é mínima. Mas para você montar a equação, meu filho, você leu tanto o enunciado que chegou a hora que dá até dor de cabeça. Então, a habilidade que você tem que ter na interpretação textual, ela é fundamental para a prova do Enem. Partindo da matemática, voltando para a redação, tem 5, 6 que são complicados, né? C1, C2, C3, C4, C5. Na minha consciência, né, eu acho que deveria ser a primeira aula do Enem. Conhecer as competências da redação. Concordo. Depois começar a produzir e diversificar o repertório. Mas, Isso. Camila, como entender as 5 competências de maneira bem objetiva? Entender as 5 competências, primeira coisa, eu sempre digo o seguinte, tire a ideia... Ele tá tomando o quê? Água. Inclusive, eu vou pedir, Kleber,
Mais água, né? Tá todo mundo aqui. Kleber. Estamos esperando o Pix para comprar as coisas, mas o meu agente financeiro Kleber, de é hoje pão que eu tô duro. Aqui. Se fosse ao vivo, O eu ia pessoal colocar tá no meu achando Pix que é aqui uma pra moto. fazer uma doação, né? Traga. Tá contando um pouquinho de água e um pouquinho de café pro Chama tio? também a minha assessora aí. Aproveita que você saiu, dá pra entrar. Então com a boca tão seca. Mas, voltando aqui, né? A primeira coisa que eu falo sobre os 5, 6 é o seguinte. Encare cada um como uma etapa, tá? E evite aprender, tentar entender todos de uma vez. Eu sempre digo que cada um é uma etapa textual a ser alcançada, né? Então, quando o aluno me procura dizendo, Camila, eu queria um dia tirar 1000. A correção do Enem, ela é uma correção da redação que acontece por subtração. Então, 1000 você já tem. A sua preocupação tem que ser em não perder, tá? Caramba, na minha cabeça era construindo, ó. Fechei Não, 200, não. então eu tô com Não, 1000. não é. E à medida que for encontrando os erros, vão sendo tirado pontuações Não, desse projeto. ali eu já tenho, né? E aí eu vou construir uma escrita preocupada em não perder. Caramba. O 1000 eu já tenho. Primeira vez que eu penso dessa forma. Ó. Então, uma dica que a gente geralmente dá é a seguinte. Vai compreendendo cada competência e entendendo o que não perder em cada uma delas. Porque você tentar entrar na mente de um corretor para saber tudo o que ele quer, tudo o que ele pensa sobre o seu texto é difícil. Tudo que um corretor espera de ser 1, tudo que ele espera de ser 2. Então, muito melhor do que você fazer isso é você entender, peraí, o que eu não vou colocar nesse texto a ponto de não perder em cada uma dessas competências, tá? As competências, eu sempre digo que apesar delas terem absolutamente a mesma pontuação, são 5 competências valendo 200, na verdade, você deve sempre ter a visão daquelas competências que o INEP sempre nos aponta como competências que a galera nunca consegue fechar. Então, tem algumas competências que o pessoal tem muita dificuldade e que a gente pode apontar para elas. Por exemplo, competência 1. Competência 1 é voltada a domínio da norma culta. Então, a sua capacidade de desempenho da gramática nessa redação. Então, uma dica que a gente dá é, pô, Camila, eu vou estudar gramática como um todo para fazer essa redação? Não, você não vai. A dica que eu dou é a seguinte, vai em cima do que o seu corretor vai procurar, a ponto de você não perder. Então, o que ele vai procurar? Crase, eu vou olhar para não perder, tá? Paralelismo sintático, eu vou ter a minha atenção nisso para não perder. Acentuação gráfica, sinais de pontuação, concordância e regência. Eu sempre digo que se você fizer esses 6 numa redação, você já supriu grande parte das expectativas gramaticais do seu corretor com relação a C1. Então, ótimo. Competência 2, compreensão da proposta e aplicação de várias áreas de conhecimento. Peraí. Aí chega professor que diz, não, aplique só um repertório. Não. Não aplique só um repertório. O cara está dizendo ali, compreensão da proposta, compreender a proposta, compreender o tema, capacidade de desenvolver esse tema, tá? E a aplicação de várias áreas de conhecimento. Poxa vida, eu faço uma redação que é um filme na introdução, um filme no D1, um filme no D2, isso não é várias áreas de conhecimento, tá? Isso não são, perdão, várias áreas de conhecimento. Da mesma forma que eu coloquei só um repertório na introdução, que foi um fato histórico, e o restante eu tentei sustentar o texto só com as minhas palavras, só com argumentos autorais. Eu não trouxe um filósofo, uma série, nada disso, não variei. Vou perder na competência 2. Então, o meu maior cuidado tem que ser para não fugir do tema, não tangenciar o tema, mas ao mesmo tempo aplicar várias áreas de conhecimento, tá? Camila, como é que eu aplico várias áreas de conhecimento? Gente, essa dica é tão fenomenal, mas tão fenomenal. Eu digo assim, né? A gente tem um aluno que é muito bom e a gente também tem um aluno que nem sempre é bom. E eu gosto desse aluno que tem dificuldade, acredita? E alguns alunos nos procuram dizendo assim, Camila, eu não sou bom em nada. Ô, Lombardi, vem cá. O Sei. pessoal precisa conhecer o Lombardi. Agora eu não gostei disso aqui, não. Cadê o outro copo que tava... Só porque eu tô tá, devendo gente, baixo de vem artista. cá, né? vem Ele cá, ficou Lombardi, tão dá um sem oi. graça aí, Gente, né? eu não sou o Silvio Santos, mas esse aqui é o Lombardi, né? Baixa um pouquinho. Eita, Além arrasou. metido da Argentina, é o Kleber. Ei. Faz tudo. Eu só venho aqui conversar com eles, viu? Não Muito tem problema obrigada, nenhum Kleber. aqui. Você me dá essa outra xícara aí, porque eu não vou ficar aqui nessa pobreza Ô, aqui. Kleber. Tomando num copo descartável. Ô, Kleber, me diga uma coisa, não é voz, não, essa água. Eu percebi que não é voz.
Então, o que que acontece? Às vezes o aluno chega e diz, Camila, eu não sou bom em nada. O cara tá querendo aplicação de várias áreas de conhecimento. O cara quer que eu traga história na redação, filosofia na redação. Qual é o meu ponto de partida? Essa dica é fenomenal, gente. O melhor tipo de repertório para você articular, para você pensar, o ponto de partida é a Constituição. Não tem para onde. A Constituição, ela vai determinar a perspectiva de harmonia social. Então, a Constituição, ela tenta abraçar toda a perspectiva de funcionamento de direitos e deveres. Camila, eu peguei um tema e o tema era sobre minorias. Aí eu tenho o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, tá? Não, Camila, mas eu peguei um tema e o tema era sobre evasão escolar. Peraí, evasão escolar comunica com a educação é um direito que está onde na Constituição. Não, Camila, mas eu peguei o tema e era sobre fome. Alimentação é direito, está na Constituição. Não, Camila, mas eu peguei um tema e o tema era sobre violência urbana. Segurança pública é direito. E está na Constituição. Tá? Camila, o pior tema que para mim teve em toda a história do Enem, democratização do acesso ao cinema. Cinema é o quê? Cultura e lazer. Cultura e lazer é direito. Está na Constituição. Então, para o aluno que chega para mim me procura dizendo, Camila, eu não sou bom em nada. O que é que você diz? Eu digo, conheça os direitos da Constituição. Com isso, eu não estou dizendo para você conhecer os artigos. Tá? Porque, para ser bem realista, nem quem vai corrigir a sua redação conhece todos. Né? Então, eu não estou pedindo para você conhecer os artigos. Mas um ponto bem interessante é domínio de direitos. Educação, saúde, segurança pública, esporte, lazer. Tá? Conhecendo isso e sabendo que isso está onde? Na Constituição. De quando? 1988. Criada no governo de quem? José Sarney. Eu tenho essas informações, eu já faço algo muito interessante no meu texto. Então, com isso, eu consigo uma pontuação legal na competência 2. Competência 3. Seleção de ideias, organização, interpretação. É a competência que vai avaliar como você constrói, se você tem um projeto de texto. Então, ele vai perceber se você tem um projeto de texto, se você tem uma organização entre períodos e estratégias argumentativas. Isso é muito bom. Então, Camila, se eu consigo organizar esteticamente o meu texto em períodos, parágrafos, e eu consigo criar uma linha lógica dentro desse texto, né? Eu sempre digo o seguinte, o tema é sobre o que o seu texto como um todo comunica. Mas você também precisa pensar nos tópicos frasais. E cada um dos meus parágrafos vai comunicar o que sobre esse tema? Então, isso é um ponto de partida muito massa para você fechar a pontuação na C3. Dentro do grande tema, que é insegurança alimentar, por exemplo. Não acabei de falar sobre comunidade autista, vamos neles. Tá? Dentro do grande tema, que é desafios, obstáculos enfrentados pela comunidade autista. O que eu posso trazer, comunicar dentro do meu primeiro de desenvolvimento? Eu acho que eu vou falar sobre diagnóstico tardio. Ok. Eu desenvolvo ali sobre diagnóstico tardio. Cheguei no segundo de desenvolvimento, eu não vou ficar sustentando essa mesma ideia, vai ficar um texto repetitivo. Aí eu seleciono, olha aí, competência 3. Eu seleciono outra linha de raciocínio. Diagnóstico tardio, mas outra coisa que eles enfrentam também é o preconceito, o capacitismo, a sociedade. Então, olha aí, eu já vou para o segundo de desenvolvimento. O seu corretor, ele precisa perceber que existe um projeto de texto pensado, organizado, tá? Competência 4, elementos coesivos, coesão no seu texto, mecanismo linguístico. Tem que ter uma listinha. A Camila, a lista que eu tenho é dos contatinhos. Meu ovo, meu amor, isso não vai lhe dar futuro, não. Lista de contatinho. Eu tenho lista de contatinho. Tem que ter, não, meu amor. O vestibulante tem lista de elemento coesivo. Entendeu? Camila, lista de elemento coesivo. Quais são os elementos coesivos que eu vou usar na introdução? Tem que estar tudo pensado. Tem aluno que chega pra mim e diz, como é que eu consigo ganhar tempo na minha redação? Meu amor, sabe como é que a gente ganha tempo? Em qualquer área da vida. Você é prova disso, Stefano. Fala disso com uma maestria incrível. Mas é com organização prévia. Tá? Se eu pretendo fazer aqui um prato de estrogonofe, lógico que eu vou ganhar tempo se eu já deixo o frango partido, tá? Se eu já deixo ali o creme de leite, o milho verde, por aí vai. Então, com a redação não é diferente. Como é que eu tô ali fazendo a redação? Aí Kleber, não. tá vendo que ela quer comida, viu?
Dê seus Tá de pulos, viu? lascar, viu? Tanto exemplo, tá logo um Que hora é? estrogonofe, Você tá se aproximando de que hora no aí? jantar. Repare. O organismo já tá... E eu tô grávida, viu, amigo? É mentira, gente. Mas é pra ver se sensibiliza. Ele só ri. A pessoa fica falando e ele só... E nada de um pãozinho de nada do queijo, nada de mastigado. um bolo, né? Oi? Eita, como você é. Tá fingindo que é rico, tá dando uma de troco igual o Anthony, viu? Não é. Vai chegar na Mac pedrada. Levando. Já tá no cheque discipulado. especial, menino. Vá na Ó, honra. repare. Pão duro. Esse Lombardi aí, nada, tá a mesma coisa. Ele viu? só lhe critica. Agora soltar o cast pra você que é bom nada, né? Tá vendo? Ah, repare. Que negócio aí, futuro da poxa. Por isso que eu tenho assessora. Gente, mas... como eu tava dizendo, pra fazer um estrogonofe, por exemplo, ter tudo separado vai lhe fazer ganhar tempo. Só vou ali jogando na panela, né? Com a redação não é diferente. Tem gente que perde muito tempo na redação porque tá ali. Comecei o parágrafo. Meu Deus, ficou peba. Aí apaga, né? Passa um risquinho, porque nem borracha pode ter, risca. Aí, não gostei. Olha, essa coisa de desorganizado. Às vezes tem rascunho da redação da pessoa até na capa do caderno de prova, né? Por quê? Porque não separou tudo antes. Poxa, mecanismo linguístico. O que pode? Competência 4, leva esses elementos coesivos prontos. Eu sempre digo para o meu aluno, bicho, vai começar, vez ou outra eu dou uma aloprada dessa. Eu pego um assim no meio do corredor, Pietra, passou agora, inclusive, medicina hoje, recebi a mensagem dela. Pietra Marques, parabéns, mamãe. E o Thales também, parabéns. Mas aí, para aqui, Pietra vai começar como? O D1. Né? E aí a Pietra, Camis, eu geralmente gosto de começar com esse viés, porque retoma a introdução. Ótimo. E depois disso, nesse viés é importante pontuar que, ótimo, Pietra. Segundo de desenvolvimento, vai começar como? Qual é o elemento coesivo? Isso soma na C4. Então, quanto mais eu posso organizar antes, melhor. O que eu não posso, o que eu provavelmente vou chegar naquela prova e tenho que chegar como desafio? O tema. Tá? Mas o que eu posso levar antes, dentro das 5 competências, eu tenho que levar. Então, ó, vai começar como segundo de desenvolvimento? Camila, eu vou começar com algum elemento coesivo de adição. Ademais, além disso, outro sim. Ótimo. Conclusão vai começar como? Conjunção conclusiva. Portanto, logo, destarte. E depois disso, Camila, depois disso eu vou para a competência 5. Vou trabalhar os 5 elementos pedidos na competência 5. Agente, ação, meio, modo, detalhamento e finalidade. Ótimo. Sabe o que é isso? Posso dizer? Será que a galera vai ficar com raiva de mim? Fica à vontade. Decorar. Vou falar olhando pra câmera. Decorar artigo 5º. Sensualiza. Posso não, que agora é negócio sério. Posso não sensualizar. Olha. Decorar artigo 5º. Fato social de Emily Durkheim. Tá? E Utopia de Thomas More. Eu sei que agora eu mexi na ferida de muita gente. Não é fazer uma redação completa pontuando nas 5 competências. Entenda, você está levando para a prova um checklist, sabe de quê? Só que corresponde à competência 5 de repertórios. Só. Tá? Ter uma redação, ter um checklist pronto, é você ter o checklist de cada competência. Eu tenho os elementos coesivos, eu tenho os repertórios, eu tenho os agentes, os elementos que eu vou trabalhar na minha conclusão, agente, ação, meio, modo. Então, texto é organização prévia. Quer ganhar tempo na hora da prova? Quer ganhar tempo? Quero. Faça isso. Se programe dentro do máximo que você puder. Eu gosto até de aluno, que me desafia mesmo, que me procura dizendo, se for um tema que eu nunca imaginei na vida, Camila, tá? O que eu faço, Camila? Caiu um tema lá que eu nunca sonhei. Que eu disse, meu irmão, o que foi isso aqui? Eu digo, até quando o tema é algo que você não sonhou, algo que você nem imaginava, tem uma tese boa para você trabalhar, falta de informação, né? Olhei para o tema, eu digo, meu Deus, eu não sei nada disso. Pronto, já tem o primeiro tópico para trabalhar, falta de informação. Porque se você não sabe, tem um monte de gente que também não sabe. Já começa desse princípio. Já começa assim. Camila, peguei o tema era sobre etarismo. Preconceito, né? Por questão de idade, idosos. Peguei um tema como esse, etarismo, sem nem pra onde ir. Assim, é fato que existe a falta de informação acerca dessa pauta. Ai, que chique. Primeiro de desenvolvimento, se é falta de informação por causa de quem? Quem é que não tá informando?
Você já mídia. Ali você já vai puxando, poxa. Então é o que eu digo. Até quando o tema, você olha. Por isso que os meus alunos brincam dizendo assim, Camila, o povo sempre acha que a gente sempre acertou o tema. Porque às vezes quando a gente olha, que é um tema até que que é inesperado a gente viu. Porque a gente, na pior das hipóteses, eu vou dizer aqui, falta de informação, né? Ou tabu. Mas a verdade é essa. Se prepare. Se prepare para a redação dessa maneira. Crie o seu checklist com tudo que você pode. Seja... tente fazer com que você seja menos pego de surpresa, sabe? Quanto mais você puder se programar, melhor. Essa é a ideia. As pessoas ficam com preconceito com relação a decorar e esquece que a principal habilidade que o Enem cobra é memória. Rapaz, E depois capacidade de resolução de ó, problemas. eu vim para esse podcast para polemizar, viu? Vou dizendo logo. Não pode decorar estruturas para redação. Pode não. Pode não. Essa perseguição é só com redação, né? Sabe por quê? A galera decora a fórmula de física, fazer a prova de física. Aí decora basezinhas de fórmulas também químicas, né? Decora lá o negócio do log que você deu, que eu aprendi. Lá na Isolada. Né? Ele fez uma casadinha, aí eu aprendi lá, um negócio lá que ele fez de log. Se mandar eu fazer agora, eu não sei. Mas eu aprendi. Mas brincadeiras à parte. Sabe por que a gente memoriza antes as fórmulas? Para chegar lá e ter como aplicar dentro do que é solicitado. Por que eu não vou memorizar? Agora, eu não defendo essa história de decorar um texto todo pronto para chegar lá só encaixar o tema. Isso aí é fuleiragem. Isso aí você vai perder. Posso lhe dizer, a primeira coisa que seu corretor vai olhar e vai dizer, oxe, tudo genérico? Esse repertório nem é pertinente, nem é produtivo, ele vai botar para quebrar em você. Aí eu não defendo isso, não defendo. A história de levar um texto todo pronto. Agora, a ideia de levar um checklist de elementos, isso é fenomenal. Anthony, 7 competências, 30 habilidades. Matemática no Enem. E aí, qual a importância do Pior cotidiano? Do que a minha. Se eu perguntar agora as 30, vai passar vergonha, viu? Mas são muitas. As competências você até sabe, mas todas as 30, haja habilidade. Não, mas você sabe. Faça uma chance, sabe os 30. Não, mas é competentíssimo, né? Coordenei, dirigi, Demais, né? Sou demais. amigo, por contra a minha vontade, tento de tudo que é jeito dizer, bicho, esquece que eu existo, mas não consegue não. Dá, né? 6h10 da manhã, bebê, acordou, digo, menino... Você tá carente, então. Ainda bem que você não me manda esse tipo Não, de mas mensagem. eu vou lhe explicar por que o bebê acordou. É porque eu tô sem carro agora, né? Então tô dependendo do meu Uber Comfort. Tô pra pegar, entendendo. entendeu a situação? Porque se ele não acordou, aí eu vou ter que pegar um Uber pago. E de vez em quando, de madrugada, ele abre o Instagram e diz assim, quem me tirará dessa monotonia? Alguém me socorre! Isso é mentira. Se Eita, você que vê negócio isso. ser futuro. Olha, se ele abrir o story e voltar no tempo, tem um monte, viu? É de mentira, Camila, isso. Que noite monótona. Pior que eu tô acreditando mais Você nele. tá com informação lá. Mas, Anthony, 7 competências, 30 habilidades, né? Como trazer a matemática para os desafios? Porque você disse assim, eu começo pela parte final do texto, que eu chamo de comando. Sim. Porque quando eu faço a leitura do comando, aí sim eu me sinto seguro aí para o texto, para encontrar o que o comando está procurando. Mas na matemática vai vir educação física, né? A parte de esportes. Vai ter um cunho do cotidiano muito forte, né? Problemas que acontecem no dia a dia. Como contextualizar? Se na maioria dos casos a gente só não fica com as questões fáceis. Isso. Tem as médias e as difíceis, né? Então, como encarar esse desafio com 7 competências, 30 habilidades? A parte de gráfico, de imagem, né? O cotidiano forte nas questões. Como desenvolver as questões a partir da leitura? A polêmica que a Camila trouxe para a redação, ela também tem muito em matemática, né? Eu encontro muito isso dentro das escolas. Colegas da área de matemática falar que joga esse macete fora, essas dicas elas não vão servir. Quando você pensa em uma prova onde você tem 2 minutos e meio para responder uma questão, para você ler, interpretar, responder e marcar o gabarito, né? Deixa eu corrigir, né? Ler, identificar o nível, né? E aí segue. Que é o comando mais importante, né? Você tem que ler, identificar o nível, correlacionar o conteúdo, saber da problemática e aplicar a matemática. Em 2 minutos e em 2 minutos e meio. Aí, repetindo 90 vezes. Imagine se eu não tenho macetes para isso. Conhecer a competência que está sendo exigida naquela questão, ela já vai me dar um norte.
de como elaborar uma estratégia de resolução para aquilo, né? Sim. Você vê a competenciação, ela fala em a gente dar sentido aos conjuntos numéricos, né? Trabalhando, viu? Eu não sei as competências das áreas, eu sei de redação, ó. Que baile, hein? Por favor, não é de São Paulo, né? Então, quando Ouviu, né, Lombardi? É ele que coloca também, é? É. Eu vou lhe contratar. Ele coloca tudo. Menina, Quando só você não bota vê- comida, mas Não, palma. a comida tem não, porque eles querem mais magro. Gostei! Daqui Eu a gostei. 5 meses não vai ser mais a introdução, né? É um podcast de peso. Gostei da proposta, viu? Então, quando a gente conhece a competência, nós começamos a direcionar a nossa resolução para aquela situação. E os macetes, eles são fundamentais. Eu estava resolvendo ontem uma questão de geometria espacial, numa turma de 2º ano, e a questão falava sobre o apótema da pirâmide, não sei o que, aquele monte de elemento que tem. Sim. Né? Aquele apótema, lembra do apótema? É ele mesmo. Então... E aí, quando eu olhei, eu deixei os alunos resolverem Sim. pelo método tradicional. Esse cagou, tá lá fazendo Pitágoras, a menina chega suava assim, o sangue pingando, a escovinha saiu. Daqui a pouco eu olhei pra ela e mostrei. Lembra dos triângulos pitagóricos? Ela não faz o que é um triângulo pitagórico? Agora é minha vez de sensualizar, né? Vai. Tá bom, decote? Tá lindo. Triângulos pitagóricos Com a camisa emprestada. Camisa Do emprestada. Lombardi, viu? Do Tava ali- Lombardi. Tá A vendo? pauta Você tava é de farda. demais. Eu saí de 7 da manhã pra trabalhar, porque esse cara não trabalha, ele é patrão, né? A gente que é professor É começa a dar aula diferente. de 7 da manhã. A gente quem? Simanque. Eita! Tá bom? Olha, fique aí, como o Rafael me Eu vou chama, até- né? O Rafael Messias, até sair um mini pouquinho, né? ditador. Na verdade, eu começo às 7 da manhã e vou até 3 da madrugada. Ô, Anthony, Porque eu tô dando reforço como é meia-noite, que né? é participar de um bate-papo com seus 2 gestores, hein? Eu não sou Ei, gente. rapaz, tá luta, viu? Tem que estar aqui pra... Você ouviu que ela já lhe demitiu 3 Já me vezes demitiu em menos de 1 três hora, viu? Eu vou amanhã me tirar minhas coisas, só não vou pagar o débito da cantina. Vou deixar lá com a Carol o débito. Você não tem nem como falar isso, que a moça da cantina tá aí A meu fora. pai, né? né? Ela vai colocar uma faixa em todas as escolas. Professor Anthony, pague. Aqui tá mais sofrendo. Quem tá assistindo vai acreditar que eu sou velhaco, viu? Mas na verdade eu sou um pouquinho, não. pessoal. Mas enfim, voltando. Eu que o diga, viu? Olha pra isso. Você que já me deve. Tua fama aqui vai sair Tá um ruim, o bicho. negócio tá triste aqui. Mas os triângulos pitagóricos são triângulos retângulos, né, que é um triângulo que tem um ângulo reto, e os lados deles formam uma PA. PA é uma progressão aritmética, então 3, 4, 5 é uma PA de razão 1. Os lados estão aumentando de 1 em 1 centímetro, ou de 1 em 1 metro, unidade de comprimento, qualquer que seja. Então, se eu tenho esse triângulo pitagórico como base, um cateto mede 3, outro cateto mede 4, a hipotenusa mede 5, eu consigo achar todos os outros triângulos pitagóricos. Por exemplo, Sim. razão 2, eu multiplico os lados por 2. Então, se um cateto é 6, o outro é 8, a hipotenusa é 10. Triângulo pitagórico de razão 3, se um cateto é 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, a hipotenusa é 15, 5 vezes 3. Então eu começo a ganhar tempo. Eu não preciso estar aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da hipotenusa ou de um cateto. Sim. E o Enem tem muito isso, né? Tem muitos macetes que a gente consegue desenvolver as questões que a gente faria em 10, 15 minutos, consegue fazer em 1 minuto, 2 minutos. Né? Dentro de exponencial mesmo. Teve um aluno que me perguntou se matemática financeira cai no Enem. Dificilmente cai. E quando cai é uma questãozinha de juros composto, que você vai ter que transformar numa equação exponencial, né? Porque o que é essa tão temida equação exponencial? É tudo que aparece uma variável no expoente. Então, quando a gente diz que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, esse tempo, estando no expoente, torna essa equação uma equação exponencial. Porém, se eu consigo um macete para isso, eu não preciso mais estar tentando interpretar a questão do exponencial. E para todas as questões de exponenciais no Enem, só existe um único modelo a ser cobrado. Valor final é igual a valor inicial vezes fator multiplicativo elevado ao tempo. Aí você vai dizer, isso não funciona não. Eu digo, você funciona. Ah, mas um professor na escola disse que eu jogasse o macete no lixo. Não jogue não, jogue ele no lixo. Tô brincando, jogue não. Mas eu vou te mostrar que funciona. Teve uma questão que eu lembro que menos de 3% da população conseguiu acertar. E a questão dizia que uma liga metálica, ela saia do forno a temperatura de 3.000 graus Celsius, temperatura inicial. E ele dizia que ela perdia 1% de temperatura a cada 30 minutos. Eu tenho um fator multiplicativo. Porque se eu perco 1%, restam quantos por cento da temperatura? 99%. Então eu tenho temperatura inicial, eu tenho um fator multiplicativo, e ele perguntava após quanto tempo ela chegaria a 30 graus. Eu tenho um valor final.
Sim. Então eu consigo colocar dentro da equação, entende? Então, se a gente consegue ter esses macetes e eu consigo associar isso à competência que está sendo cobrada, vai facilitar porque me dá um direcionamento. O que é que o aluno mais tem dificuldade nas provas, nas questões de matemática? Muitas vezes ele lê o enunciado e ele não sabe nem sobre o que é aquilo. Então, se você começa a pegar as palavras-chave, né, das questões, dos textos e dos tópicos que são cobrados no Enem, isso vai facilitar muito o seu direcionamento de cálculo. Isso. Agora, Anthony, deu um corte perfeito, né? Agora que cortou perfeito, fale como você respondeu para o aluno. Olha aqui nos meus peitos. Vamos lá, porque você não foi... O corte já saiu, vai estar no seu Instagram bem sério, profissional. Agora vamos para a realidade. Como foi a resposta? A frase que eu mais uso agora é tá sentindo o sabor. Eu mando ele sugar. Tem que fazer a sucção. Da questão. Porque quando você faz a sucção, você começa a sentir o sabor da questão. Isso vai lhe dando aquele fel, prazer. né? O fel, o mel, o réu, tudo. Mas olha, veja bem. Não, calma. Como foi que você respondeu o aluno? Qual das respostas? Que você falou ontem, todo empolgado entrando na minha sala. Como foi? Olha aqui pros meus peitos, que agora eu vou bailar. E foi balançar. E falando nisso, tô precisando malhar supino, viu? Eu senti um negócio aqui caindo, isso aqui é gravidade. Você bem saudade, se você não tinha feito esse balanço, não. Porque eu toquei assim, eu vi o negócio aqui fazer o nhoque. Do aluno que tava correndo, tentando, não conseguiu, aí foi pro mais difícil, aí você disse, vou lhe mostrar mentiu, agora. Ele não tá lembrando, não. Esse homem é o dia todinho conversando comigo, então tem hora que eu nem lembro o que foi que eu disse a ele antes. Mas eu lembrei, não foi a de Pitágoras, verdade. Ele conseguiu achar a solução. Só que o caminho que ele foi o caminho mais complexo, e não é que isso está errado. Isso é brilhante, é lindo, é perfeito, é de chorar, eu me emociono, me arrepio todinho. A minha membrana plasmática, ela começa a jogar pus pra fora, jogando pus. E tão lindo que é a resolução. Mas agora vem a parte... Não traz o lanche, não traz. O lanche não vem. Mas agora vem a parte ruim. Né? Isso não serve para o Enem. São 2 minutos e meio por questão. Eu costumo dizer aos meus alunos que a prova começa 1h30. 1h40, após 10 minutos... eu já tenho que estar respondendo as questões fáceis de natureza. Eu já tenho que ter respondido, no mínimo, de 10 a 11 questões fáceis de matemática. Antônio, mas não são 2 minutos e meio? Em média. Eu não posso gastar 2 minutos e meio para uma questão que diz que uma mãe administra 8 gotas de uma medicação para cada 12 quilos de massa corpórea do filho. Se o filho tem 24 quilos, quantas gotas ela vai administrar? No olho você já mata ali, né? Dobrou a massa, dobrou a quantidade de gotas de medicação. Então, essa é uma questão que eu leio, automaticamente eu já sei a resposta. Então, eu não posso gastar 2 minutos e meio para essas questões. Eu tenho que gastar 30 segundos, 1 minuto no máximo. Por isso que eu tenho que ter uma habilidade de leitura e de interpretação muito grande também para responder essas questões. Né? Então, deu 1h40, você não está na segunda questão, meu filho se lascou, viu? Já pega meu contato, matricula para o ano que vem. Porque não vai não, né? Não vai não. Então, tem que ter essa questão estratégica também, né? O Enem não quer que você saia de lá doutor em matemática. E eu costumo dizer isso para os meus alunos. No primeiro dia da aula, na isolada, eu digo, qual é o seu objetivo em estar aqui? Você não veio aqui se formar em matemática. Você vai fazer isso na UFAL, quem for fazer matemática. O louco que for fazer matemática. O seu objetivo aqui é se preparar para a prova do Enem. Então, o que a gente faz dentro da isolada é direcionar. Antônio, por que eu passo 13 anos dentro de uma escola e eu preciso fazer uma isolada? Porque a escola... Aí vem aquela coisa linda que os pedagogos adoram falar, né? Ela forma para a vida. É uma coisa perfeita. Aí você vê matemática. O pivete do 3º ano tá uma hora dessa estudando números complexos porque ele tem prova amanhã. Aí chega no Enem, tem quantas questões de números complexos? Não cai no Enem. Aí o pivete tá estudando polinômios. O pivete tá estudando elipses cônicas e hipérboles. E no Enem ele não vai fazer isso. Tem uma grade curricular com mais aulas até de português do que de redação, né? E português, o menino estudando gramática pesado. E não é questões, nem... quando chega a 5. Quando chega a 5, né? Que e geralmente figura de linguagem. Alguma pode cair sobre pronome, né? Pronominalização. 32 questões de interpretação de texto. E a pessoa, uma vida ali se dedicando à gramática. A gramática, né? Como se fosse concurseiro. Para o Enem. Exato. Pois é. Então é muito importante, eu sou a favor. Inclusive, ano que vem, a minha filha, no 9º ano, já vai estar
na Isolada da Camila, gratuitamente, já matriculei ela. Você não me comunicou Ela já isso, ficou, não. você viu que ela deu um sorriso, ela Eu pensou, fiquei, né? foi sério. Mas R$700 de mensalidade. Você não me comunicou isso, não, viu, meu filho? Mas aguarda, quando ela chegar no primeiro Tô ano, aguarda aí, brincando. viu? Os professores, meus amigos, ela vai estar em todas de graça. Mas é porque precisa de um direcionamento, né? Até porque a escola ela não pode se restringir a preparar um aluno só para o Enem. Eu concordo realmente que a preocupação da escola é algo muito maior. Tem que preparar um indivíduo com um contexto muito maior. Verdade. Né? Mas, então é por isso que você precisa vir para uma isolada, principalmente a minha, da Camila, né? Porque a gente vai dar uma Menino, direção. tá treinado, Mas deixa eu viu? aproveitar, né? Pra- Anthony e Camila pertencem ao NUC. E nesse caso, Camila redação, Anthony matemática, Tarragô física. Esqueci de alguém? Humanas, Nova Humanas, né? Pode falar, E Camila. chegando agora biologia, o China. Nova Humanas com... China. Nova Humanas é o Jorge Lobo. Vou Eita, o não vou Jorge, lembrar de todo mundo, não. Trabalhei com ele faz um tempão. Rapaz, Muito bom. ele Jorge, é gente fina, deu a minha avó, Jorge. excelente. Que coisa. Jorge Lobo, a Marina, né? O Gleidson, acho que é isso. E eu não lembro todos. É uma turma aí, é uma turma grande. Nós são 17 professores, né? Que conversa. E biologia com China, né? Biologia com China. Física China, Tarragô, tô chegando Tarragô. agora. Fica ali, gente, na Avenida Jatiuca, né? Isso. NUC, referência em Maceió e Brasil inteiro através das redes Rapaz, sociais. é a primeira vez que eu tô abrindo uma revisão na modalidade que eu vou abrir agora. Primeira vez. E tô muito feliz. Porque uma coisa que eu pensava muito era o seguinte, assim, não dá pra todo mundo, né? E aí, quando o Anthony até me convidou para o Anthony não, o Stefano me convidou para o podcast, uma coisa... Isola, né? Isola. Anthony não, viu? Tá repreendido. Eu achei que era alguém batendo na porta pra trazer comida. Oi. Anthony não, viu? Eu jurava que vinha um amendoim, pelo Mas menos. vem. Vendeu uma gula. E a água já acabou. Da né? próxima vez a gente traz. Mas O convidado traz o lanche, tá vendo, né, é o Lombardi? certo, vocês já dão uma estrutura, a gente dá o lanche. Vai virar um assaltozinho daquela sardinha antigamente. Mas brincadeiras à parte, assim, quando o Stefano me convidou, uma coisa que ele falou foi que é um bate-papo, inclusive, para dar um norte a quem não tem como pagar e não tem o acesso. Achei muito importante essa proposta. E neste ano eu tenho pensado muito nisso, sabe? A pandemia, querendo ou não, afetou muito financeiramente a todo mundo, né? E tem muita gente que ainda está tentando se reerguer da estrutura econômica que o Brasil e o mundo passou durante 2 anos. E aí eu tentei pensar numa revisão como eu nunca havia pensado. E aí eu digo, bom, o que eu posso fazer de diferente? Então a minha revisão pela primeira vez vai ser uma revisão fragmentada em 3 pacotes, né? Tem a possibilidade de pagar só quem quer correção e áudios de correção. É um pacote com um valor. Tem a possibilidade de quem quer pagar tudo, tendo as aulas, tendo acesso às correções. E tem a possibilidade também de quem quer pagar o meu curso flexível online que eu fiz, um curso que eu gravei só com os temas mais apostados para o Enem 2023. Então, foi a primeira vez assim que eu tentei pensar numa revisão que, de fato, porque eu acho que o anseio do professor é que todo mundo, de fato, alcance, que todo mundo chegue lá, né? Infelizmente, a gente não consegue sair dando bolsa a todo mundo. Apesar de que o meu marido disse que não pode ficar na minha mão a isolada, porque senão vira uma instituição filantrópica, né? Eu já dei desconto até alguém não pediu. Teve um ano que eu tinha um isolado na determinada cidade que eu tinha mais bolsistas que pagantes. Pronto. Quando eu fui fazer o levantamento, eu tinha 78 bolsistas e 2 pagantes. Pronto, tava pagando pra mim. Tava pagando pra trabalhar. Mas aí eu resolvi pensar em algo que fizesse com que no período da revisão, que até então quem não conseguiu ser integrado, conseguisse de alguma forma, né? Então, a gente pensou aí num projeto de revisão totalmente diferente. Todo ano os professores de redação anunciam, né? Algo, vai vir uma revisão diferente. E desta vez eu, de fato, resolvi pensar em algo totalmente diferente. Então, acredito que vai chegar a todos os públicos. Então, para quem diz assim, pô, é fora de realidade para mim, tá pagando isso tudo. Não tem problema. Tem um outro pacote que a gente fez também, que é o Semana 1000, que é aquela semana que antecede a prova. Tem gente que diz, Camila, tu acha que uma semana só resolve? Rapaz, já teve estudo de véspera que salvou muita gente.
Teve sabe? live que Já salvou teve muita live gente, que né? salvou muita gente. Então, até o Semana 1000 eu fiz, que é a possibilidade de você fazer só uma semaninha, mas é aquela semana de conteúdo virado na fera, né? Para você conseguir levar alguma coisa ali para a prova. Então, assim, eu estou muito feliz da proposta do podcast. Também está democratizando a informação, o conhecimento, a discussão sobre o Enem, para quem não pode, mas também as revisões, né, Antônio? Exato. Nessa pegada também eu tô postando muitas questões no Instagram, né? Tô colocando muitas questões de Enem, muitas dicas, muitas resoluções. Tem um material privado para os alunos isolados e tem um material que é para todos os seguidores, né? Aí os alunos têm dica, têm questões, têm resoluções. Pensei numa forma também de fazer uma revisão bem diferente para matemática, porque eu acho que... Acho não. A matemática ela é diferente das outras ciências quando a gente pensa numa técnica de estudo, porque ela precisa muito da repetição, né? Eu costumo falar para os meus alunos que como é que a gente aprende a bater uma falta no futebol? O professor ele fala, então eu estou escutando, eu estou vendo a informação e depois eu preciso mandar a mensagem neuromotora. Isso. Então eu vou repetir o movimento. E na matemática funciona da mesma forma. Então eu escuto o professor falar, eu vejo o professor resolvendo e depois eu preciso mandar a informação neuromotora. E essa informação vai ser mandada de que forma? Eu resolvendo questões. De preferência, refaça as que eu fiz em sala e depois você vai fazer questões novas. Então a minha revisão esse ano, ela vem baseada nas provas dos anos anteriores. Então nós vamos responder uma prova, serão 10 encontros, e nós vamos responder uma prova por encontro. Então eu vou ensinar o aluno a como ler a questão, como pegar os comandos, como identificar o nível da questão, como trazer uma resolução que dê tempo de ser feita na prova, que isso é o principal. Eu lembro que uma vez eu estava com uma questão no colégio, eu cheguei lá, tinha uns 5 professores de exatas, estavam querendo derivar uma função, eu digo, de viagem, você volta para cá, acorda Berenice, acorda Berenice, derivar uma função, vai mandar um aluno desse número derivar uma função. Então, esses mecanismos que precisam ser elaborados e entregues de mão beijada para o aluno mesmo, né? Porque o que você falou é verdade, o aluno tem que chegar lá com esse checklist pronto, né? Você tem um projeto que eu gosto muito, né? São os Melhores Amigos, um preço bem popular, R$ 9,99, em qual você começa a publicar. Ele volta ou não volta? Porque esse pacote aí também é muito interessante, volta, né? que ele tá precisando pagar um monte de gente. Como diz a Camila, não, o leite tá caro, né, menino? A minha filha, quando eu vejo a mensagem da minha filha aqui, eu já sei que a perna já treme. Eu nem leio, nem escuto o áudio. Eu digo, manda o Pix, né? Porque é luta. A menina agora entrou no vôlei, menina, todo dia jogando vôlei. Ela tá quase uma tandara. E agora virou aposta. Aí, de repente, pai quer uma joelheira, pai quer um tênis. Daqui a pouco eu vou passar o conta do tio. É melhor. Ligue pro SS Bank. Porque o negócio tá difícil aqui, viu? Mas foi bem interessante isso que o Stefano falou. Pensando nos alunos que também não têm condições, porque eu tenho muitos alunos que já fazem curso à tarde, profissionalizante, eles estudam também, às vezes trabalham e tal. E tem alunos, por exemplo, que moram no Bio, que moram em Paripueira. Intermunicipal, né? Uma coisa bem diversificada. Então, Bill não, Beverly Bill. Então, eu tenho esse projeto dos Melhores Amigos, né? Vou gastar meu inglês, que eu morei em Londres um tempo, meu close friend. E aí o aluno por R$ 9,90, uma pichincha, né? R$ 9,90 não é nem esse café, já dizia o café, não tem café. R$ 9,90, o aluno vai ter todos os dias uma questão de Enem lá, com a resolução, uma coisa bem massinha. Porém, se puder, venha também para o encontro presencial. Faz um esforço, se programa aí, faz um esforçozinho para nossas turmas de revisão, né? Para pegar essas últimas dicas. Essa reta final é super importante, né? Porque no final das contas, você precisa fazer uma revisão de tudo que foi visto, né? E pegar as dicas principais para você alinhar para a prova. Ô, Stefani, só se interrompendo, e não esquecer de ter o horário de estudo individual em casa. Rapaz, era isso que eu ia falar agora. Quando o menino me procura dizendo, Camila, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer agora. Eu sempre digo o seguinte, se você não tem como financeiramente arcar com tudo, tem 4 coisas das quais você não pode abrir mão nessa preparação de reta final. O que, Camila? Redação e matemática, 40% da prova. Uma mentoria de estudo. Gente, sério, tem que ter. Tem que ter. Alguém que lhe oriente dentro do curto espaço de tempo como você se organizar, sabe? Eu sei que tem gente que faz e pegou um planner na internet, imprimiu e ali começou a fazer alguma coisa. Mas eu sou da seguinte linha, assim, você está fazendo de acordo com o que você acredita que tem que ser feito.
Mas tem gente especialista nisso. O Stefano é um exemplo disso, né? O cara estuda, entende padrão de questão. Enquanto você vai estar ali estudando qual é o assunto mais provável e que eu devo mais apostar, já tem alguém que já caminhou léguas com relação a isso e pode lhe orientar, É então. porque, querendo ou não, o aluno acha que é só estudar. E não é. Autocuidado, organização de estudo, o que estudar, quando estudar, como estudar. E mais, todo horário de estudo ele precisa respeitar o estágio de aprendizagem, o sistema representativo, como aquele aluno aprende, e mais, qual o perfil comportamental dele, se ele é influente, dominante. Então, assim, tem o horário 5, 4.2, 4.4, 4.3. Então, existem vários horários. Aplica Pomodoro, não aplica Pomodoro. Tudo isso. 5.4, 4.3. São formas de você organizar a rotina. Por exemplo, Incrível. tem dificuldade em matemática. Então, na segunda-feira você joga 5 matérias, na terça joga só uma. Então, mas não 5, deu ouro todo agora, não. Quem Verdade. quiser vai para a mentoria do... Ah, E deixa eu fazer só uma pergunta. Eu estou indo para algumas escolas da rede estadual, né? E eu não cobro, né? Vou lá, palestro, oriento os meninos. Tem ou não tem um pacote especial para essa galera, já que a gente entrou nessa parte solidária já no nosso finalzinho, né? Tem sim, tem. A ideia que a gente faz é de gerar um desconto bem favorável para alunos de escola pública. E, no meu caso, os 3 pacotes paralelos, que são até mais em conta do que o desconto, né? Então, a gente já fez isso, foi o que eu disse. É, de fato, um projeto diferente. E só retomando a fala, Camila, as 4 coisas das quais eu não devo abrir mão. Matemática, redação, uma mentoria e uma terapia, meu amigo. Chegou na reta final, a ansiedade pega. Eu conheço muito aluno que estava hiper pronto na perspectiva de cognição, as disciplinas, estava tudo ali, estava certo. Né? Mas aí quando chegou na hora, a ansiedade, o gatilho mental de uma prova prejudicou pra caramba. Então, coloca isso como prioridade. E o que vier depois, você vai acrescentando, né? E algumas situações, né? Quando a gente fala em autocuidado, a gente precisa lembrar que essa terapia de reta final tem que ser TCC. É uma terapia curta. Verdade. Nada de voltar, de mexer em feridas. Com certeza. E o certo é você começar a sua preparação de estudos com uma terapia e com um bom orientador educacional. Concordo 100%. Porque se você for deixar para resolver isso no final, não tem tempo de se criar repertório emocional para o enfrentamento da pressão, medo, autoconfiança e ansiedade. Né? As pessoas acham que estou ansioso é um problema. É algo normal. Agora eu tenho que tratar para que não venha machucar o meu corpo. Então, essa parte de eu vou começar a estudar, principalmente se o curso for muito difícil, se a renúncia for muito grande, se a tomada de decisão, dependendo do tempo, tem que estar ali com o psicólogo, às vezes com o psiquiatra, às vezes com o coach. Se o seu emocional não permitir que todo o pedagógico venha e que toda a estratégia seja desenvolvida, você vai ler a primeira questão, vai se assustar, não vai responder, vai baixar a cabeça e chorar o resto da prova. É isso mesmo. Por isso que uma dica que a gente dá você está em período hábil para fazer alguma coisa, né? Não é um momento de entregar os pontos. A minha revisão ela tá vindo aí com uma frase bem interessante. Ainda dá tempo de salvar sua redação do Enem. Quando a minha equipe perguntou qual vai ser o slogan dessa revisão, eu disse ainda dá tempo de salvar a redação, né? Então, eu acredito que com essas estratégias corretas, dá pra gente chegar lá. Dá pra gente chegar lá, né? E também reconhecer assim, pô, Camila, no meu caso, eu tô com alta expectativa, vou começar agora, do zero, né? Tô com alta expectativa de passar no curso que eu quero. É o que eu digo, assim, a aprovação é uma evolução, é um processo, né? Então pode ser que esse processo para você seja consumado dentro de 70 dias. Pode ser. Mas pode ser também que esses 70 dias só cheguem para ditar um ritmo que você vai usufruir no próximo ano, tá? Então, eu acredito muito nisso. Se organize, tem um tempo muito curto para isso. Quanto à redação, a dica que eu dou é, Camila, uma redação por semana? Não, é pouco. É pouco, tá? Principalmente se você sabe que está atrasado. Tá com muito tema atrasado, não tá indo bem, quero falar olhando para você mesmo. Até porque o Stefano não tá com o tema atrasado, o Antônio não tá, então eu vou falar aí com você mesmo.
Tá com o tema atrasado. Sabe que, Camila, eu poderia ter feito muito mais. Na verdade, Camila, eu venho estudando redação desde o começo do ano, mas eu conheço muita gente que é assim. Estuda redação, mas não pratica redação. E quando olha, é o que eu digo, mais importante do que um caderno cheio de anotação sobre redação é um caderno cheio de redações, tá? Então, ó, Camila, o ideal agora é uma redação por semana? É não, tá pouco. O ideal agora é, se você tem tempo de fazer só uma, faça só uma, mas entregue pelo menos mais 2 projetos de texto. E Camila, por isso que é importante você estar vinculado a alguma instituição educacional, porque também não é só Poxa. produzir. Você precisa Tem que corrigir, ter a devolutiva. refletir nos seus pontos de melhoria, refazer essa redação e ver se aproximou ou não da nota É 1000. isso mesmo. Porque o aluno muitas vezes acha que é só estar produzindo, mas ninguém dá uma olhada e você não consegue detectar das 5 competências aquela que Qual você é a está de mais maior falhando. deficiência? Por isso que, recentemente, quando a gente entregou o material aos alunos, dentro do módulo a gente colocou um planner de redação. E nesse planner de redação, o aluno coloca o tema que escreveu, a nota que tirou e qual foi a pontuação mais baixa, tá? E aí, ao término de 5, perdão, a competência com a pontuação mais baixa. E aí, ao término de 5, ele consegue saber qual é a competência ali que está mais se repetindo nessa minha tabelinha e que eu preciso focar mais nisso. Então, por semana, até o Enem, por favor, uma redação e 2 projetos de texto. Eu conheço projetos de texto que já salvou muita gente. O que é o projeto de texto? É aquela ideia do brainstorm. Eu estou ali com uma redação completa, mas eu tenho ali no meu caderno um tema para o qual eu levantei 2 repertórios, um agente de solução e 2 teses que eu usaria. Pronto. Significa que eu não escrevi aquele tema, mas eu pensei o tema. Caderninho de citações é algo bom? Caderno nessa reta final, não, meu filho. É não, viu? Porque caderno de citação, deixa eu lhe dizer. Eu defendo o caderno de repertórios. Eu defendo. No início, né? Inclusive, eu entrego. Mas nessa reta final, fazer caderno de citações, eu vou lhe fazer uma pergunta na vera, assim. 70 dias, você vai decorar 20 redações? 20 citações? De contextos que nem fizeram parte da sua realidade? Sabe? Tem gente que coloca lá redação de Confúcio, citação de Confúcio. Sabe quem foi Confúcio, não sabe como aplicar na redação. Então, muito melhor do que uma listinha de citações, fica a dica para você. Pegue uma lista de temas possíveis. E dentro dessa lista de temas possíveis, levante projetos de texto para cada um deles, tá? Eu sempre digo, varie os temas. Evite fugir de alguns eixos que você tem medo, tá? Por exemplo, Camila, eu odeio política. Pronto. Por isso mesmo você tem que escrever. É o eixo que você mais vai se lascar. Se você odeia, é porque você já sabe que vai se lascar. Então, chega lá, joga democracia. Constrói um planozinho de texto, tá? 2 teses que eu usaria em um tema sobre política. Um agente de intervenção. 2 repertórios, que não seja só uma citação. Pode ser uma citação também, mas uma citação em um filme. E Camila, olhar para os seus pontos fracos, né? Entender quais são as suas fragilidades. Algo que a geração imediatista de hoje não quer, que é um comprimido para já se livrar do problema. Pois é. Aí o que é que acontece? Toda vez que você investe num ponto de melhoria e você corrige esse ponto de melhoria, a sua taxa de acertos, seja em qualquer área ou na redação, vai subir. Aumenta. Pois é. Então, assim... Você vai tirando vendas desse aluno. Com certeza. É o que eu sempre digo. Camila, eu não estou entregando redação porque eu tenho medo. Medo de me deparar com uma nota baixa. É o que eu digo. Quando você não faz a redação, você já está com 0, meu amigo. Então, o seu medo é de quê? Às vezes eu chego para o aluno e digo isso. O seu medo é de quê? Não, Camila, meu medo é de entregar uma redação e tirar 600, 700. Aí eu tento trazer para o aluno a seguinte consciência. Meu amigo, é muito melhor você tirar 600 e 700 e aprimorar essa nota para chegar num 800, 900 mil, do que você continuar no estaca zero até chegar à prova. Num 0 zerado. Então, e você vai querer descobrir quando? No dia da prova no do dia Enem? Da prova? Ou o mais cedo possível para Pois corrigir? Tem pois 70 dias para você identificar seus pontos de melhoria e, com a boa assessoria, corrigi-los. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Eu tive um aluno, Arthur, lá do Marechal, mandar um abraço pro Arthur. Ele vai assistir. Né? E o Arthur, ele foi reprovado na escola no primeiro ano. Ele teve alguns problemas pessoais. Eu tentei conversar no conselho de classe.
Mas, enfim, a gente entende, né, todo o processo da escola. E o Arthur era um aluno que ele precisava só de um acompanhamento. Porém, foi disparado até hoje o aluno mais brilhante que eu já tive. E aí o Arthur, eu trouxe ele para ser meu monitor dentro da escola e ele começou a melhorar os pontos fracos dele. Ele tinha muita deficiência em interpretação textual. Sim. A matemática básica dele era muito forte e a matemática avançada, às vezes, colocava uma questão lá de logaritmo exponencial e ele olhava assim pro quadro, dava a resposta. Que é isso? Ele não tá com uma voz do além? Que ele nem fazia cálculo. Certa vez eu entreguei ele um livro do Dante, em volume único. E ele me trouxe o livro 3 meses depois, todo respondido. Eu disse, não, pai, esse livro é seu. Mas ele respondeu aquele livro todo em volume único em 3 meses. Era um menino que tinha realmente, era fora da caixa. Ele só precisava do autocuidado. Ele precisava gerenciar as emoções e foi o que ele fez. E o Arthur, quando ele fez o Enem, ele acertou as 45 questões do Enem. Incrível. Né? Já são 5 alunos que eu tenho dentro do Isolado aqui em Maceió que conseguem fechar a prova do Enem. Parece até algo surreal, mas durante esse tempo que eu tenho de estrada, já são 5 alunos que conseguiram fazer isso. E o Arthur foi um deles, né, um aluno que ele conseguiu, mas ele teve que abdicar de muita coisa. E esse é o grande problema dessa geração. E a gente vive numa geração que é muito imediatista. A gente não consegue assistir nenhum anúncio no YouTube, né? O YouTube coloca um anúncio, já tá lá clicando, querendo pular o anúncio. Verdade. Então a gente quer soluções para agora, e muitas vezes não é. Você passar no vestibular é um processo que é a médio e longo prazo, é um processo de construção que demanda tempo. E tanto você quanto Camila estão trazendo resoluções para 70 dias. Então, o que é que o aluno tem que fazer agora? O aluno ele tem que pegar um antigo Enem ou um simulado de qualquer instituição e ele vai fazer na Vera. Primeiro dia, 5h30, segundo dia, 5 horas. Depois que ele realizar todo o processo, ele pega a redação e manda para o corretor. Pega o gabarito e vai para as questões. Identifica as questões que você errou. Depois, identifica o motivo que você errou. Sim. É pedagógico? Tem que estudar, revisão. É por falta de atenção? Emocional. É por falta de tempo? Mudar a estratégia. Depois, pega uma folhinha e coloca o nome dos conteúdos das questões que você errou. Nesses 70 dias, é o que você precisa corrigir. Incrível. Depois, pega a redação. Nessa redação, você vai pontuar, né? C1, C2, C3, C4, C5. Onde você está errando, vai refazer essa redação e enviar para o seu corretor, para Camila. Camila vai pontuar e vai te dar um comentário de onde você deve investir mais. Então, nessa reta final, é tirar todas as vendas possíveis, quais conteúdos você não identificou, que você tinha dificuldade nele, quais competências você não está avançando e em 70 dias, tempo suficiente para focar nisso. Porque ninguém nunca chega do zero. Verdade. A gente tem a revisão orgânica, né? O que a gente aprendeu na vida, na escola, no cursinho, na isolada. Eu tenho alunos que recentemente eles fizeram até o teste de tentar fazer um simulado, alunos que têm TDAH, né? Que são diagnosticados e tal, e eles já tomam medicação, têm acompanhamento terapêutico, e eles tentaram fazer o simulado sem a medicação, né, para ver como é que sairia. E teve um deles que me mostrou a quantidade de acertos, ele baixou para 23 acertos em matemática. E nesse último simulado agora, que ele tomou a medicação certinha antes de fazer o simulado, ele conseguiu 39 acertos. Né? Então, até essa questão é importante a gente E quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de que os neurônios dopaminérgicos que estão no seu córtex pré-frontal, eles têm bombas de recaptação que funcionam acima da média. Então, o neurônio joga a dopamina, consequentemente já capta a dopamina. E qual a importância do córtex pré-frontal? Atenção motivada, foco, concentração. E aí, como esses neurônios eles jogam e já recaptam, o aluno tem baixa de dopamina, TDAH. Então, quando você toma um remédio, o que é que o remédio faz? Ele dificulta a recaptação da dopamina, fazendo com que nessa região tenha mais dopamina. Ela consiga permanecer ali por mais tempo, dando ao aluno controle de comportamento, controle da impulsividade, controle dos pensamentos e atenção motivada, né? Porque uma coisa é assistir aula é chato pra caramba. Mas eu preciso me motivar, me esforçar. Esse esforço a gente chama de atenção motivada. Como é que eu faço isso? Neurobiologicamente, com dopamina. Então, esses remédios, Ritalina, Concerta, Venvance, que só devem ser tomados se você tem, porque se você não tem TDAH e toma para melhorar a performance, vai dar ansiedade. Com certeza. Você está hiperestimulando, não controlando a recaptação desses neurônios, né, da dopamina, você vai ter dificuldade. Estamos na reta final. Anthony, o que é que você deixa para todos esses alunos que estão assistindo a gente? Como vocês falaram, né?
Camila já tá rindo. Tô. Camila olha pra mim, já espera alguma bomba, Minutos finais, bota pra quebrar. né? Agora é a hora, É, né? é a Agora é a hora. hora. É um corte, viu? Não pode esquecer. Esse é o momento que a gente precisa abdicar. Né? Eu costumo dizer que eu preciso ser obcecado pelo meu sonho. Né? Qual é a obsessão? O quanto eu sou obcecado pelo meu sonho? Será que me tornar um médico é apenas um desejo do meu pai? Será que realmente é o que eu quero, é o meu sonho? E o quanto de tempo eu estou dedicando para aquilo? É preciso que a família agora também chegue junto, porque não é um trabalho só do professor. Eu acho que tenho certeza, é um trabalho em equipe. O professor, o aluno, a família, o terapeuta. Se você tem uma religiosidade. Ele assistiu meu Rios, viu? Não é isso que eu Tá tô repetindo vendo, as orientações que eu dei. É uma vitória em equipe. Fala de matemática, Inclusive, menino. vou chegar lá, vou vender o peixe daqui a pouco, né? Obrigado, viu, Tô Antônio? começando na Ser um sardinha. bom Não é isso Daqui que a eu pouco tô eu vendo. ouvinte. venho pra Carapeba. um aluno hoje disse, foi muito engraçado, ele chegou na sala, deu aquela palestra motivacional, né, aquela coisa bem... Aí quando acabou o menino fez, professor, grave aqui um áudio desse, porque quando eu chego em casa, eu saio daqui tão motivado, você me fala um negócio desse, eu tenho vontade de responder 5 questões, quando eu chego em casa só quero dormir. Aí grave aqui uma palestra dessa. Mas quando você tiver com sono, me ligue. Mas essa motivação, ela tem que ser interna, né? Esse negócio de vem aqui que eu vou lhe motivar em um fim de semana, isso é mentira, não fala não que você vai perder dinheiro. Essa motivação tem que ser interna. Então, para isso, primeiro, você tem um plano de vida, você tem o seu objetivo a curto, médio e longo prazo, onde você está hoje, onde você quer chegar. Então, se você tem isso bem traçado, bem definido, então agora é o momento de você correr atrás. Ah, Antônio, não vai dar tempo, não. Tem muitos conteúdos que eu ainda tenho brecha, que eu não sei. Eu acredito que agora é o momento da gente fortalecer o que a gente já sabe e correr atrás do que é possível. Ah, nunca aprendi análise combinatória, esqueça, você não vai aprender agora. E tem TRI alta, né? Então, às vezes, não sendo medicina, você nem precisa chegar. Chegar lá. Função logarítmica, ó. Eu falo isso direto. É medicina que você quer, beleza. Então você vai ter que beliscar esse negocinho aí. Mas se não, esqueça. Foca nas partes mais básicas da matemática. Tem cuidado com você, com o seu corpo, com a sua mente, porque eu sou péssimo em relação à saúde física. Mas se tem algo que me preocupa é a minha saúde mental. Talvez pelo fato de já ter tido depressão, de eu ter um transtorno de ansiedade, tem alguém que sabe disso e não vai e diz, olha, eu quero conversar um negócio muito sério com você, pronto, acabou. Você me desestrutura de uma maneira... Eu digo assim, Tony, tá aí? Digo, tem um negócio pra te dizer. E sumo do WhatsApp. Acabou. Muito obrigada por me ensinar essa. Acabou. Você quer me matar, você faça isso comigo. Não dá mais aula, não come, não dorme. Se você botar x mais 2 igual a 7, eu não sei quem é o x. Não, ele ficou fazendo uma assessoria a um aluno e me mandando mensagem de minuto a minuto. Eu disse, seu caba de pé, vá trabalhar, para de me atrapalhar. A menina disse, me dê pra falar com ele. Diga logo pra ele, pelo amor de Deus. Mas o autocuidado, ele é fundamental. A alimentação, a terapia, a questão do sono. Verdade. Regular o sono, né? É muito importante. E outra, eu vejo muitos alunos acordados madrugada o tempo todo, né? Aí quando chega de manhã, assistir é um saco, é verdade. Sei que é um saco. Mas também você não se preparou para se preparou. Mas me dê só uma brechinha nos seus minutos finais. Sono. O aluno ele tem que dormir 11 horas da noite. A fisiologia diz isso. Eu sou uma pessoa noturna. Não, você não tem o que fazer. Concordo. Você não está gerindo a sua ansiedade. Concordo. Mas 11 horas da noite você dorme, 11h30 é o nível mais alto de melatonina. Seu hipocampo tem atividade em excesso. O que é que a gente entende? Tudo que você vivenciou e deu importância. Então, eu estou assistindo a aula do Anthony, não, eu preciso assistir a aula do Anthony, é importante. Eu estou assistindo a aula da Camila, eu preciso assistir, é importante. Meu cérebro precisa entender que eu estou dando significado àquele momento. Verdade. 11h30 da noite, maior nível de melatonina no seu cérebro, hipocampo acelerado, o que é que ele está fazendo? Selecionando o que você fez no dia e guardando na memória de longo prazo aquilo que você deu importância. Aí o cara, não, vou estudar até 2 da manhã, vou estudar até meia-noite, vai ter que repetir 3, 4, 5 vezes o que fez, senão, com 2 semanas, joga no lixo. É isso mesmo. O vestibulando, ele é um atleta de alto rendimento, né? Atleta mental. Ele é um atleta de alto rendimento. Então, se você não se prepara, se você não treina, se você não tem disciplina, você não vai alcançar esse objetivo que você tem. E para que eu vá para a aula do Anthony, para a aula da Camila, para a mentoria do Stephanie, eu tenho a motivação de estar ali, eu preciso ter bem definido qual é o meu objetivo. Por que eu estou ali? Eu estou aqui assistindo aula só porque eu tenho que estar, minha mãe me obrigou a vir,
eu tenho um objetivo maior. E muitas vezes, quais pessoas eu quero ajudar? Isso. Quero dar uma vida melhor para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. O propósito. Então, esse propósito, né? Além de Exatamente. identificar a profissão que eu quero, as pessoas que dependem de mim para essa Sim. mudança social Sim. são motivadores, como você está Exatamente. falando. Essa motivação ela tem que ser interna, né? Não dá pra você ficar esperando do seu pastor, do seu padre, do seu Não coach, adianta do fazer seu... yes, yes, e não cumprir o combinado, né? Não É dá. verdade, é Tem verdade. que ter uma motivação interna, né? Quanto à redação, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Nem sempre é necessário tirar 1000, tá? Raramente em uma preparação de 70 dias você vai conseguir tirar 1000, sendo bem realista com você, tá certo? Mas eu conheço muita gente que já passou tirando ali na média dos 800, 900, 920, 940, 960. Então não corra pelo impossível. Agora é hora de você correr pelo possível na redação. Camila, como é que eu corro pelo possível na redação, nesta reta final? Criando como objetivo, primeiro, entregar uma redação por semana e 2 projetinhos de texto. Essa é a dica maior. Segundo, foque naquelas informações que de fato foram relevantes. Nível mundo, nível Brasil. Principalmente nível Brasil, até o mês de julho, tá? Tem gente que é tão desfocada que Camila, a polêmica do Faustão agora. Então, o tema vai ser sobre isso, né? Vou fazer uma redação agora sobre transplante de coração por causa do Faustão. Meu filho, é objetivo, né? A prova já tá fechada. Então, não tem como os caras reabrirem as provas agora, tá? Pra jogar um tema de Faustão. Então, tem objetivo. 95% da TRI já foi construída. Já foi construída. Então, tem um objetivo. Seu tema já tá amarrado. Então, não tem que você estar correndo atrás disso, tá? Foca nos eixos que não caíram recentemente. Quero até deixar essa dica, porque isso vai ficar gravado. Então, ficando gravado, passando a prova do Enem, eu vou divulgar isso aqui. Tema sobre minorias, tema sobre educação, tecnologia e meio ambiente. Camila, deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Olhem o Instagram do Mini Mac e do Enem. Olha esses Isso. 2 Instagrams, porque todos os temas que foram cobrados foram publicados como De matéria alguma forma. no início do ano. Verdade. Então, é importante que você se volte para esses 2 perfis, Minimac e Enem, e olhem as publicações. Faça um checklist dali, diante do que a Camila está dizendo agora dos temas. Não significa que eles tentaram jogar isso como um spoiler, porque tem gente que acha que é tudo planejado. Perfeito. Não, gente. Ninguém joga spoiler. Aprenda isso hoje. Mas o que o Ministério da Educação faz é levantar as pautas que ele está discutindo. Então, se foram pautas que ele discutiu, políticas públicas, levantes sociais que aconteceram, aquilo pode ser tema, tá? Então, fica aí a dica para você. Foca, dá uma atenção especial nesses 4 eixos e me resta aqui agradecer aos 2 companheiros. Agradecer aqui, né, a presença do Anthony e da Camila, agradecer ao MED Vestibulares, né, um programa de estudos voltado para alunos que querem medicina, com ênfase na gestão administrativa, emocional e pedagógica, e o Atitude Impressa. Está precisando de prova, de cadernos, de arquivos personalizados? Entre em contato com a Atitude Impressa, as canecas, as camisas, né? Tiago tem agido de maneira muito forte, contribuído para a manutenção do podcast. E aí, gente, NUC Vestibulares hoje esteve aqui, né? Camila e Anthony, e agradecer a presença de vocês. Nossa gratidão, né, Anthony? Nós que E agradecemos pelo espaço. Né? até antes da prova, querendo te chamar de novo, Estamos a disponíveis. gente tá aqui. Agora, na Debater próxima os vez tem que ter temas. uma comidazinha, né? Por favor. Fazer uma Um comida que a negocinho gente- pra morder. Ouviu, né, Lombardi? Não adianta só estar aqui, não, viu? Tem que satisfazer o desejo dos convidados, Ele viu? enrolou, ele ali já disse que ia no Mac o escambau e nada. Será que ele vai pagar o nosso jantar, hein? Será que vai pagar o nosso jantar Eu hoje, acho que hein? é isso, viu, Camila? E aí, meu Deve empresário ser. forte? O iFood tá aqui fora aí. Ah! Gente, obrigado pela atenção de Muito vocês. obrigado. Segue aí, ó, Camila e Anthony Nossa, nas muito redes bom. sociais e vamos trabalhar aí focados 70 dias Enem. Abraço, Isso. gente. Beijão.